하나님 아버지 참으로 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós realmente agradecemos. 저희들 오늘 이 자리에 모여서 주님의 말씀을 배우고자 합니다. Nós todos estamos reunidos aqui hoje para aprendermos a sua palavra. 이번 한 주간 이 세미나를 할 수 있도록 도와주신 거 너무나 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido a sua graça para ajudar nesse seminário durante essa semana. 저희들이 계속 주님의 말씀을 배울 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ajudar para que nós possamos continuamente aprendermos a sua palavra. 하나님이 원하시는 것은 이 모든 사람들이 구원을 받는 것입니다. O desejo do Senhor Deus é que todas as pessoas possam receber essa salvação. 우리 주변에 있는 이웃들, 가족들, 친족들 모두가 이뤄지지 아니할 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nossos familiares, nossos parentes, nossos vizinhos, ninguém pereça. 브라질 이 지역에 아직 구원받지 못한 영혼들이 너무나 많습니다. Ainda existem muitos espíritos aqui em Brasília que ainda não receberam a salvação. 주님 이 영혼들 불쌍히 여겨주시고 말씀으로 인도해 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa ter misericórdia desses espíritos, que o Senhor Deus possa conduzir através da sua palavra. 오늘 말씀의 시작과 끝을 능하신 주님께만 부탁드립니다. Nós dependemos e pedimos somente ao Senhor Deus que tem o seu poder espiritual. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘. Amém. 나오나? 나오지? 우리가 한 주간 세미나를 했습니다. Então, durante uma semana nós fizemos o seminário. 이 세미나에 이제 목적이 있어요. Então, temos um objetivo para o seminário bíblico. 구원을 받은 사람에게는 구원의 확신을 주기 위해서입니다. Para uma pessoa que recebeu a salvação é para dar a certeza da salvação. 구원받지 못한 사람은 구원을 받게 하기 위해서 세미나를 하는 거예요. E para a pessoa que não recebeu a salvação é para dar a certeza da salvação e para que possa recebê-lo. 디모데전서 2장 4절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Então, se olharmos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, aparece uma palavra assim. 자, 하나님이 원하는 건 뭐라고 그랬습니까? O que o Senhor Deus ele deseja? 모든 사람이 구원받는 거예요. Ele deseja que todos se salvem. 모든 사람이라 그랬습니다. Ele fala todos os homens se salvem. 남자나 여자나 노인이나 아이나 부자나 가난한 자나 모든 사람. Então aqui engloba homens, mulheres, crianças, idosos, rico, pobre, todas as pessoas. 모든 사람이 구원받기를 하나님은 원하셔요. Aqui o Senhor Deus ele deseja que todas as pessoas possam receber a salvação. 진리를 깨닫기를 원하십니다. Ele deseja que todos possam ter o conhecimento da verdade. 그래서 우리는 성경을 반드시 배워야 돼요. É por isso que é necessário que nós possamos aprender a Bíblia. 그래서 우리가 첫째 날부터 하나님에 대해서 이제 배웠습니다. Então, desde o primeiro dia nós aprendemos sobre Deus 그리고 성경에 대해서 배웠어요. e nós aprendemos sobre a Bíblia. 이 성경은 하나님 말씀이 너무나 확실하죠? A Bíblia é exato que é a palavra de Deus, não é? 하나님이 사람을 통해서 기록한 책입니다. É um livro escrito, inspirado por Deus. 그러나 우리는 이 성경을 사람의 책이라고 하지 않고 하나님 말씀이라 말합니다. Mas mesmo assim nós não chamamos que é o livro dos homens, nós chamamos que é o livro de Deus. 이 성경 안에는 하나님이 살아계시다는 증거가 너무나 많잖아요. Dentro desse livro nós temos diversas evidências que mostram que Deus é vivo. 그래서 우리가 첫째 날부터 살펴봤습니다. É por isso que nós viemos estudando desde o primeiro dia. 많은 것을 발견할 수밖에 없었죠. Nós somente conseguimos descobrir diversas coisas. 그리고 우리 어제 그저께 이제 죄에 대해서도 배웠습니다. E ontem nós aprendemos sobre o pecado. 이 성경이 또 여러분에게 뭐라고 이야기합니까? E o que essa Bíblia está dizendo para vocês? 당신은 죄인이다. Você é pecador. 날 때부터 죄인으로 태어날 수밖에 없다. Porque você nasceu como pecador. 그 죄인의 운명이 뭐라고 그랬습니까? Qual é o destino do pecador? 지옥이라 그랬어요. É o inferno. 이게 사람이 태어나고 죄를 짓다가 지옥 가는 게 당연한 겁니다. Então uma pessoa ela nascer como pecadora e ir para o inferno, isso é algo lógico. 그러나 하나님은 그걸 가만히 두지 않으셨죠, 그렇죠? Mas Deus não deixou por conta. 피할 길을 Senhor 알려주셨습니다. Deus ele nos mostrou o caminho de podermos socorrer, de desviar. 우리가 어제 배웠어요. Então nós aprendemos ontem. 우리는 누구에게 피해야 됩니까? Então, para quem que nós precisamos buscar socorro? 우리가 누구에게 구원의 길을 발견할 수 있어요? Em quem nós podemos buscar o caminho da salvação? 오직 한 분이죠? É somente um Senhor, é 예수님이었습니다. o Senhor Jesus. 예수님이 말씀하셨습니다. O Senhor Jesus ele disse: 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 그랬어요. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 예수님 말고는 다른 길 없습니다. Sem ser Jesus não há outro caminho. 하나님은 예수님 외에 다른 이름을 주신 적이 없습니다. Deus nunca permitiu outro nome
outro nome se não for Jesus. 어제 우리가 예수님에게 피하는 길에 대해서 제가 말씀드렸죠. Ontem eu expliquei sobre o caminho de nós podemos desviar através do Senhor Jesus. 어떻게 예수님에게로 피할 수 있습니까? Como é que nós podemos buscar socorro em Jesus? 뭘로요? Através do quê? O justo viverá o qué? Pela fé. 갈라디아서 3장 Tem Gálatas capítulo 3, 11절에 versículo 11. 읽어줄래요? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 우리는 믿음으로 예수님에게 피할 수 Então 있습니다. nós, pela fé, podemos buscar socorro em Jesus. 믿음 외에는 방법이 없어요. Sem fé não existe outra maneira. 예수님이 나를 위해서 내 죄를 다 용서하기 위해서 십자가에서 피 흘려 죽으셨다. 그걸 믿는 거죠. Então é você crer que o Senhor Jesus derramou todo o seu sangue na cruz e morreu por causa de mim. 예수님이 그냥 죽으신 게 아니죠. Então quer dizer que o Senhor Jesus não morreu em vão. 생 데아마멘토 지상이 능아 헤미성. 여러분 피를 흘리셨어요. Então quer dizer que houve derramamento de sangue. 그냥 죽으신 게 아닙니다. O Senhor Jesus ele não somente morreu. 예수님이 어떻게 죽으셨습니까? Como é que Jesus morreu? 늙어 죽으셨습니까? Ele morreu velho? 독살 당하셨어요? Ele morreu envenenado? 아니잖아요. Não foi. 십자가에서 O 죽으셨습니다. Senhor Jesus morreu na cruz. 피를 흘리면서 죽으셨어요. Ao derramar o seu sangue, morreu. 모든 물과 피를 이 땅에 뿌리셨습니다. Ele jogou todo o seu sangue e água por este mundo. 자기 피로 하나님께 제사를 드리셨어요. Ele entregou o seu corpo como sacrifício ao Senhor, 자기 피로. pelo seu sangue. 왜요? Por quê? 하나님은 무엇을 보십니까? O que o Senhor Deus ele olha? 피를 보시잖아요. Ele olha para o sangue. 피를 보시고 우리를 용서해 주시잖아요. O Senhor olha para o sangue e nos perdoa. 우리 피가 아닙니다. Não é o nosso sangue. 예수님 피가 흘린 거예요. Foi derramado o sangue de Jesus. 예수님 피 외에는 절대 구원을 받지 못합니다. Então, ninguém pode receber a salvação se não for pelo sangue de Jesus. 우리가 어제 좀 자세히 배워봤습니다. Então ontem nós aprendemos de forma bem detalhada. 여러분 예수님의 피가 중요한 거예요. O importante é o sangue de Jesus. 여러분 구원에 대해서 복음에 대해서 배울 때요 예수님의 피가 꼭 나와야 됩니다. Quando nós aprendemos sobre a salvação, sobre o evangelho, tem que aparecer o sangue de Jesus. 우리는 무엇을 믿냐? 예수님의 피의 능력을 믿는 거예요. O que é que nós acreditamos? Nós acreditamos no poder do sangue de Jesus. 예수님의 이름만 믿는 게 아닙니다. Nós não acreditamos somente no nome do Senhor Jesus. 예수님이 하나님의 아들이십니다. 그것만 믿는 게 아니에요. Nós não acreditamos que o Senhor Jesus é filho de Deus, somente isto. 예수님의 피를 믿는 겁니다. Nós acreditamos em sangue de Jesus. 예수님의 피의 능력 O poder do sangue de Jesus. 어떤 능력이 있습니까? Qual é este poder? 우리의 죄를 깨끗하게 하실 수 있는 능력이 있잖아요. Ele tem o poder de limpar completamente o nosso coração do pecado. 그 예수님의 피를 믿는 거예요. Nós acreditamos nesse sangue. 정말 올바른 교회라면 이걸 가르쳐 줘야 됩니다. Então, se for uma igreja exata, tem que ensinar isso. 예수님의 피의 능력, Então, o poder do sangue de Jesus 영원한 속죄의 능력, sobre a remissão eterna, 그렇죠? não é? 여러분 예수님은 우리의 모든 죄를 용서하기 위해서 이 세상에 오셨습니다. O Senhor Jesus, para perdoar nossos pecados eternamente, ele veio a este mundo. 그리고 그 일을 다 하셨죠. E ele fez todo esse trabalho. 예수님 스스로가 그걸 말씀하셨습니다. O Senhor Jesus, ele próprio disse isso. 에스타 콘수마도. 다 끝냈다. Está tudo terminado. 걱정하지 말아라. Não se preocupe mais, 그렇죠? não é? 여러분 우리는 이걸 믿는 겁니다. Então nós acreditamos nisso. 네. 이걸 믿어야만 우리는 구원을 받을 수 있고 천국에 갈 수 있는 거예요. Então nós, ao acreditarmos nisso, podemos receber a salvação e podemos ir para o céu. 그러니까 이 fe가 얼마나 중요합니까? Então, como a fé é importante? 자, 여기 사람이 있습니다. Então, aqui nós temos uma pessoa. 네, 저 그림을 잘 못 그리니까요. 이해해 주세요. Eu não desejo muito bem que vocês possam entender. 사람처럼 보입니까? Então, parece como uma pessoa. 마우스로 이게 사람 그리는 게 쉬운 일이 Então, 아닙니다. não é fácil desenhar uma pessoa com mouse. 자, 우리의 영혼이 날 때부터 죄인으로 태어났습니다. Aqui o nosso espírito, desde o momento que nasce, ele nasce como pecador. 하나님의 우리 마음을 볼 때는 죄 투성이에요. O Senhor olhando para nós estamos cheios do pecado. 네? 하나님이 우리를 볼 때 어떻게 보신다 그랬습니까? Como é que o Senhor Deus ele olha para o homem? 네? 더럽다 그랬잖아요. Ele disse que ele vê como imundo. 어떤 것보다도 부패한 게 사람 마음이다 Então, 그랬어요. o mais perverso do que todas as coisas é o coração do homem. 근데 우리가 예수님을 믿게 되면 어떻게 되는 겁니까? Mas ao crermos no Senhor Jesus, o que acontece? 네? 우리의 영혼이 무슨 색으로 변하는 겁니까? Em qual cor que o nosso espírito se transforma? 네?
예수님의 피가 발려지는 거예요. Quer dizer que é passado o sangue de Jesus. 예수님의 피가 이렇게 발려지면 예수님이 뭘 볼 수밖에 없습니까? Então, ao passar o sangue de Jesus, o que o Senhor Jesus ele pode ver? 예수님 피밖에 안 보이는 거예요. Ele só vai ver o sangue dele. 여러분 어떻게 하면 이 예수님의 피가 이렇게 발려질 수 있습니까? Como pode o sangue do Senhor Jesus ser passado aqui? 벨라? 네. 절대 행위로 안 됩니다. Não adianta pelas obras. 행위로는 절대 안 된다고 분명히 O 말씀하셨잖아요. Senhor ele disse que não adianta pelas obras. 벨라 레이 ninguém será justificado diante de Deus. 뭐 열심히 뭐 착한 일을 하고 교회를 뭐 열심히 나가고 봉사를 열심히 하고 그걸로는 절대 안 된다 그랬어요. Então, frequentar bem a igreja, fazer boas obras, fazer um trabalho voluntário, com isso não adianta. 벨라 오케이? 페요 페. 예수님의 그 피를 믿는 그 믿음, Então, esta fé de acreditar no sangue de Jesus, 그 믿음이 나를 의인으로 만들어 줍니다. esta fé nos transforma em justos. 하나님이 나를 의인이라 말씀하셔요. O Senhor Jesus ele nos chama de justo. 근데 나는 죄가 생각나죠. Então, mas eu lembro do pecado. 아, 나 무슨 죄 지었는지 보이기도 합니다. Eu começo a ver o pecado que eu cometi. 근데 믿음이란 게 무엇입니까? Mas o que é fé? 나를 보는 게 아니에요. É não olhar para mim. 하나님 보는 겁니다. É olhar para o Senhor Deus. 예수님 보는 É 거예요. olhar para Jesus. 예수님 보면 뭐가 생각납니까? Quando eu olho para Jesus, do que eu lembro? 아, 예수님의 피. Ah, eu lembro do sangue de Jesus. 아, 내 죄 때문에 돌아가셨지. Ah, ele morreu por causa do meu pecado. 예수님을 바라봐야 되는 Então 거예요. eu preciso olhar para Jesus. 나를 보면 절대 안 됩니다. Não pode olhar para mim. 그리고 하나님도 나를 안 보셔요. Então isso também o Senhor Deus, ele não olha para mim. 예수님을 보십니다. Ele olha para Jesus. 예수님이 무슨 일 하셨습니까? Qual o trabalho que Jesus efetuou? 나를 대신해서 죽으셨어요. Ele morreu pelo meu pecado. 예수님은 내 죄 안 보십니다. Quer dizer que o Senhor, ele não olha para mim mesmo. 예수님이 피 보십니다. Ele olha para o sangue do Senhor Jesus. 우리는 예수님을 믿음으로 그 피를 발라야 되는 거예요. Ao crermos no Senhor Jesus, nós precisamos passar esse sangue. 그게 바로 복음의 핵심입니다. Então esse é o ponto principal da Bíblia. 그런데 마태복음 7장에 보면 Então assim olhamos em Mateus capítulo 7, 이상한 사람들이 나와요. tem diversas pessoas estranhas. 21절. Então versículo 21. 세 사람이 나옵니다. Aqui aparecem três pessoas. 한번 읽어줄래? Ele, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. 자, 여기 보면 이상한 사람들이 나오죠. Aqui aparecem pessoas estranhas. 21절에 No versículo 21. 나더러 주님 주님 하는 자들 모두 천국 못 갈 거라 그랬어요. Não adianta chamar Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus. 22절에 Versículo 22. 그날에 Naquele dia, 심판 날에 no dia do juízo, 많은 사람이 나더러 이렇게 말할 거다. muitas pessoas dirão assim abertamente para mim: 주님 주님 Senhor, Senhor, 저 누군지 모르십니까? o Senhor não me conhece? 저 선지자 노릇했습니다. Eu vivi como profeta. 요즘 말로는 파스토리 Estou 파스토. falando de outra maneira, nos dias de hoje é um pastor. 저 파스토리입니다. Ah, eu sou um pastor. 저 디아코노입니다. Ah, eu sou um diácono. 나 장로예요 장로. Ah, eu sou ancião da igreja. 주님의 이름으로 저 파스토리 했습니다. Eu, pelo nome do Senhor, fui pastor. 다른 이름 아니에요. Não é outro nome. 하나님의 이름으로 파스토를 한 겁니다. Em nome de Deus, ele viveu como pastor. 그리고 저 누군지 모르시 또 다른 사람이 나오죠? E aparece outra pessoa: 저 누군지 모르십니까? Senhor, o Senhor não me conhece? 주님의 이름으로 귀신 쫓아냈습니다. Eu expulsei demônios em seu nome. 다른 이름이 아닙니다. Não é outro nome. 주님의 이름으로 É 했어요. pelo nome do Senhor. 세 번째 사람. Terceiro: 주님 저 모르십니까? Senhor, o Senhor não me conhece? 제가 주님의 이름으로 많은 기적을 베풀었습니다. Eu fiz muitas maravilhas em seu nome. 그런데 예수님이 뭐라고 답하십니까? Mas o que Jesus responde? 23절에 Versículo 23. 내가 저희에게 밝히 말하되 Então, e então lhes direi abertamente: 모른다 그랬어요. Nunca vos conheci. 너 누구냐? Quem é você? 너희들 누구냐? Quem são vocês? 이 사람들 억울하겠어요? 억울하지 않겠어요? Essas pessoas, elas vão sentir no desespero ou não? 억울하죠. Vão sentir 아, 저 desespero. 모르십니까? Falou: Nossa, Senhor não me conhece. 저 주님의 이름으로 일하는 사람이었습니다. Eu trabalhei pelo seu nome. 파스토리였습니다. Eu fui pastor. 귀신 쫓아냈던 Eu 능력 있는 expulsei demônios. Era uma pessoa 사람이었습니다. que tinha poder. 왜 저를 모르십니까? Mas por que o 주님? Senhor não me conhece?
모른다 그랬어요. O Senhor disse que nunca vos conheci. 이게 도대체 무슨 일입니까? O que está acontecendo aqui? 여러분 이 사람들 하나님 잘 믿었던 사람입니다. Essas pessoas acreditavam muito bem em Deus. 그러니까 주님의 이름으로 목사도 하고 능력도 베풀고 귀신도 쫓아냈죠. Por isso que em nome de Deus eles serviam ao Senhor, eles profetizavam, expulsavam demônios, faziam maravilhas. 여러분 귀신 쫓아내는 게 그게 쉬운 일입니까? Expulsar demônio é algo fácil? 여러분 웬만한 믿음 가져는 안 됩니다. Então, com fé qualquer não tem como expulsar demônios. 하나님에 대해서 정말 믿었단 말이에요, 이 A fé tem 사람은. que ser verdadeira em Deus. 하나님의 이름으로 명하노니 귀신아 나가라, 이 사람 몸에서 나가라 그런 거예요. Então ele disse: Eu ordeno em nome de Deus, demônio saia deste corpo. 다른 신의 이름으로 한 게 아닙니다. Ele não fez em nome de outro Deus. 그러니까 얼마나 믿음이 좋았어요. Como a fé desse homem era tão boa. 여러분 능력 행하는 게 그 쉬운 일입니까? Você fazer maravilhas é algo fácil? 하나님의 이름으로 명하노니 병아 없어져라. Então você falar em nome de Deus, suma a doença some. 실제로 권능이 일어나는 겁니다. Então acontece realmente uma maravilha, um milagre. 근데 예수님 모른대요. Mas o Senhor Jesus disse que não conhece. 이게 도대체 무슨 일일까? O que está acontecendo aqui? 여러분, 여러분의 믿음이 이 사람들보다 더 좋습니까? Será que a fé de vocês é melhor do que a deles? 네? 이 사람들도 지옥 갔어요. Eles também foram para o inferno. 예수님 모른다 O 그랬습니다. Senhor Jesus disse que nunca vos conheci. 도대체 왜 이 사람들이 지옥 가냐 이거예요. Por que eles vão para o inferno? 21절에 Versículo 21. 이 답이 있습니다. Aqui está a resposta. 여기 뭐라고 나와 O 있습니까? que aparece aqui? 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라에 들어가리라 했어요. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. 이 사람들은 아버지는 알았어도 아버지의 뜻은 몰랐습니다. Estes conheciam o Pai, mas não conheciam a vontade do Pai. 자기 노력으로 천국 가려고 했던 Pelo 거예요. seu próprio esforço queriam ir para o céu. 하나님께 인정받아서 가려고 했던 겁니다. Eles queriam ir com o reconhecimento de Deus. 아, 나 하나님이 이런 파스토를 하면 천국 보내주시겠지? Ah, se eu for pastor, Deus vai me enviar para o céu. 아, 내가 주님의 이름으로 귀신도 쫓아내고 기적도 베풀면 하나님 다 인정해 주시겠지? Ah, por nome de Deus, se eu fizer milagres, expulsar demônios, Ele vai me reconhecer. 근데 하나님이 원하는 게 그거였습니까? Mas o que o Senhor Deus desejava era isso? 네? 하나님이 원하는 게 그거였어요? A vontade de Deus era esta? 하나님의 뜻이 무엇이었습니까? Qual é a vontade de Deus? 우리 어제 배웠습니다. Nós aprendemos ontem. 요한복음 6장 João capítulo 6, 40. versículo 40. 하나님 뜻이 무엇이었습니까? Qual é a vontade de Deus? 하나님이 원하는 게 파스토라는 겁니까? A vontade de Deus é que você seja pastor? 귀신 쫓아내는 거예요? É que você expulsa demônios? 기적 베푸는 É 겁니까? você fazer milagres? Vamos ler todos juntos. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. crê nele. Crer nele. 누구예요? Em quem? Filho de Deus. No Filho de Deus. 예수 그리스도. Jesus Cristo. 하나님이 원하는 건 어떤 행동, 행위 이런 게 아닙니다. O que Deus deseja não é uma ação, não é um ato. 예수님을 좀 믿어라 É 그랬어요. você crer em Jesus. 예수님이 너희들을 위해서 한 일이 있다. Creia, porque o Senhor Jesus fez um trabalho por vocês. 그것이 무엇입니까? O que é isso? 죄를 없애는 일, É o trabalho de expiar os pecados. 죄를 용서하는 É 일. de perdoar os pecados. 그렇죠? Não é? 하나님은요 그걸 좀 믿으라 그랬어요. O Senhor Deus disse para acreditar nisso. 근데 사람들은 자꾸 다른 일을 하는 겁니다. Mas as pessoas continuamente fazem outro trabalho, outro trabalho. 자, 하나님이 원하는 건 이거예요. Então o trabalho de Deus é esse. 우리 생각대로 하면 절대 안 됩니다. Então não adianta eu fazer pela minha própria vontade. 아, 내 생각에는 Ah, no meu pensamento. 아, minha opinião. Ah, na minha opinião. 그거 아니라고. Não é isso. 하나님의 의견이 더 중요한 거예요. Então, o mais importante é a vontade de 하나님이 Deus. 원하시는 게 뭐냐 이거예요. O que o Senhor Deus deseja? 예수 그리스도를 받아들이는 É 겁니다. receber Jesus Cristo. 예수님을 믿는 거예요. É você acreditar em Jesus. 예수님이 나를 위해서 하신 일 그걸 믿는 É 겁니다. acreditar no trabalho que Jesus fez por mim. 갈라디아서 Gálatas, 2장 capítulo 2, 16절에 versículo 16. 이런 말씀이 있습니다. Tem uma palavra assim. Vamos a ler tudo juntos. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela da fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. 여기 얼마나 이 한 절인데도
강조를 얼마나 많이 했습니까? Então, aqui é um versículo só, mas quanto que o Senhor Deus está frisando? não é justificado pelas obras da lei. 두 번이나 또 나왔죠. 밑에 Então 또 aqui 나왔죠. aparece duas vezes, aparece em cima e embaixo. 그렇죠? Não é? Pela o quê? Pela fé em Jesus Cristo. 또 밑에도 나와 있죠? E aparece de novo embaixo. Pela fé em Cristo. 여러분 성경은요 명확히 나와 있습니다. 명확히 Então a Bíblia é exata, aparece de forma detalhada. 너무나 claro잖아요. É 너무나 muito 명. claro, 그렇죠? não é? fé em Jesus Cristo예요. Então fé em Jesus Cristo. 그래야 우리가 하나님 앞에서 의롭다 여김을 받을 수 있는 Então 거예요. assim nós podemos ser considerados justos diante do Senhor. 그래야 천국 갈 수 있는 거예요. É por isso que podemos ir para o céu. 절대 다른 방법은 없어요. Não existe outra maneira. 예수 그리스도 안에 생명이 있는 거예요. Dentro de Jesus Cristo existe a vida. 자, 로마서 Romanos, 1장 capítulo 1. versículos 17. Vamos ler tudo juntos. Porque Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. 여기 넬리가 에반젤리입니다. Nele quer dizer o quê? O Evangelho. 예, 복음에는 하나님의 의가 나타났다 그랬죠. Dentro do Evangelho se manifestou a justiça de Deus. 예, 다른 말로 하면 하나님의 일이 나와 있다 그러거든요. Quer dizer que, de outra maneira, o trabalho de Deus está ali. 예, 다른 성경에는 하나님의 일이라고 나와 있어요. Em outras traduções fala que é o trabalho de Deus. 복음에는 하나님의 일이 나와 Que 있습니다. dentro do Evangelho está o trabalho de Deus. 하나님이 무슨 일을 하셨습니까? Qual o trabalho que Deus fez? 예수님을 보내셨죠. Enviar Jesus. 그리고 예수님을 죽이셨어요. E também matou Jesus. 누구를 위해서? Por causa de quem? 우리를 위해서요. Por causa de nós. 그렇죠? Não é? 여러분 복음에는 하나님이 하신 일이 나와 있습니다. Dentro do Evangelho tem um trabalho feito por Deus. 다른 말씀에 좀 또 나와 있는데요. Aparece em outra palavra. 에베소서 1장 13절입니다. Efésios capítulo 1, versículo 13. 읽어줄래요? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 자 여기 보세요. O que aparece aqui? 네, 순서가 나와 있습니다. Aparece uma ordem. 진리의 말씀, 구원의 복음을 들었다 그랬죠. 듣고 Aqui ele fala, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. 듣고 Ouvistes, 그리고 믿어. e depois crestes. 여러분 믿음은 들을 때 나오는 겁니다. Quando nós ouvimos, podemos crer, 그렇죠? não é? 행위가 아니에요. Não é obras. 하나님 말씀을 들어야만 믿음이 생깁니다. Você precisa ouvir a palavra de Deus para que você possa ter fé. 구원을 받을 때 성령이 들어오신다 그랬잖아요. Quando você recebe a salvação, o Espírito Santo entra para dentro de si. 성령 받는 게 이상한 일이 아니라 그랬어요. Receber o Espírito Santo não é algo sobrenatural. 막 뿔라 하고 막 이렇게 해야 됩니까? É você ter que ficar pulando e fazendo alguma coisa? chorando, 막 gritando, chama Deus 이래야 됩니까? Tem que fazer isso? 아니라고 그랬죠. Eu já disse que não. 갈라디아서 3장에 나오죠. Aparece em Gálatas capítulo 3. 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위냐 듣고 믿음으로냐? Então, vós terdes recebido o Espírito Santo, é as obras da lei ou é pela palavra da fé? 네? A 뿌레가성다. pregação da fé, 그렇죠? não é? 듣고 믿을 때예요. Então é quando nós ouvimos e cremos. 그때 성령이 오시는 겁니다. Então assim o Espírito Santo ele vem para dentro de nós. 네. 성령 받는 게 특별한 게 아닙니다. Receber o Espírito Santo não é algo especial. 복음을 듣고 믿음으로 성령이 오셨다. Ao ouvirmos a palavra e termos fé, o Espírito Santo ao mesmo tempo está dentro de nós. 골로새서 1장 Então Colossenses capítulo 1, 6절에도 똑같이 나와 있어요. versículo 6 fala a mesma coisa. 복음이 이미 너희에게 이름에 그랬죠. Ele fala que o evangelho já está dentro de nós, 너희가 듣고 porque já chegou em nós e nós temos ouvido. 그리고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날 E 그랬어요. quando nós compreendemos, conhecemos verdadeiramente a graça de Deus. 여러분 깨달은 날이 Então, 나옵니다. aparece o dia em que nós conhecemos essa graça. 여러분 하나님의 은혜를 깨달은 날이 분명히 있어야 돼요. Então realmente precisa de um dia que nós compreendemos a graça de Deus. 여러분 새로 태어난 거듭난 날이 있습니까? Tem um dia onde vocês nasceram de novo? 전 있어요. Eu tenho. 96년 Eu nasci, eu nasci de novo em 1996, 8월 5일 dia 5 do 8 5 아고스트 de agosto.
저는 분명히 기억합니다. Eu realmente lembro desse dia. 하나님 말씀, 이 복음을 듣는데요. Então, quando eu ouvi esse evangelho do Senhor, 히브리서 9장 12절 말씀이요. 저를 다시 거듭나게 했습니다. então, Hebreus capítulo 12, versículo 9, me fez nascer de novo. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 Não pelo sangue de bodes ou de bezerros, mas somente pelo seu sangue. 영원한 속죄를 이루사. Efetuou uma eterna redenção. 그렇죠? Não é? 여러분 여기 영원한 속죄라 그랬어요. Aqui ele fala, havendo efetuado uma eterna redenção. 아 그렇구나. Ah, realmente. 아 내 죄가 영원히 없어졌구나. Meu pecado sumiu para sempre. 저 그날 깨달았습니다. Naquele dia eu compreendi. 그날 잊을 수가 없어요. Não tem como esquecer desse dia. 너무 기쁜 거예요. Eu fiquei muito feliz. 아 이제 죄 때문에 걱정할 필요가 없고. Nossa, agora não tem mais por que me preocupar por causa do 그 pecado. 전에는 막 걱정했어요. Antes eu me preocupava. 불안했습니다. Tinha medo. 아 나 정말 주님 다시 오시면 올라갈 수 있을까? Nossa, se o Senhor vier, será que eu vou poder subir aos céus de novo? 항상 의심이 많았습니다. Então sempre tem uma desconfiança. 확신이 없었어요. Não 확신. tem certeza das coisas. 그래서 불안했습니다. É por isso que tem medo. 막 이상한 소리만 들려도요. 불안해가지고 막 엄마한테 전화해보고 아빠한테 전화해보고 그랬어요. Só de ouvir coisas estranhas, eu ficava com medo e ligava para os meus pais. 엄마 아빠 먼저 간 거 아니야? Falando, nossa, será que meus pais não foram sozinhos? 나 여기 남아 있는 거 혼자 Será 남아 있는 거 아니야? será que eles não subiram e eu fiquei sozinho aqui no mundo? 그래서 막 전화하고 E eu 그랬어요. ficava ligando para eles. 근데 어느 날은 전화를 안 받으시더라고요. Mas um dia eles não atendiam. 더 불안해졌어. Eu fiquei com mais medo ainda. 어떡하지? Eu falei, e agora? 휴거된 거 아니야? Nossa, será que eles foram arrebatados? 어떡하지? O que aconteceu agora? 그래서 누구한테 전화한 줄 아십니까? Sabe para quem que eu liguei? 파스토한테 전화했어요. Eu liguei para o pastor. 교회에 전화했어요. Eu liguei para a igreja. 전화했어요. 띠링 신호 갑니다. Então está indo o telefonema. 제발 받으라. Eu falei, pastor, atende. 파스토 다 받았어요. E o pastor atendeu. O 여보세요. pastor falou, alô, 누구세요? quem é? 제가 어떻게 했을까요? O que eu falei? 제가 어떻게 했을까요? O que será que eu fiz? 전화를 가만히 끊었습니다. Eu fui lá silenciosamente desliguei o telefone. 아직 아이파트가 일어나진 않았구나. Eu falei, nossa, ainda bem, o arrebatamento não chegou ainda. 불안했어요. Mas eu tinha medo. 왜요? Por quê? 확실하지가 않았어요. Porque não tinha certeza. 근데 그날 깨달았습니다. Mas naquele dia eu compreendi. 8월 5일. Dia 5 de agosto. 그때 오세일 목사님이 이제 말씀하셨는데, Então foi o pastor Osreil. 우리 아마 수요일 날 말씀드릴 때 아마 나오시는 분 있어요. Então na palavra de quarta-feira, se vocês ouvirem, tem um pastor que se chama assim. 이 말씀 하는데요. Então ele disse esta palavra. 깨달아지는 거예요. Eu consegui compreender. 확실하게 믿어졌어요. Eu compreendi de forma exata. 그렇구나. Ah, é verdade. 내 죄가 영원히 사해진 거구나. Meus pecados foram lavados eternamente. 걱정할 필요 없네 이제. Não tem por que eu me preocupar. 확신이 온 거, 확신. Então eu tive a certeza. 제 마음이 확 변했습니다. Então meu coração mudou de repente. 그 다음부터는 불안할 필요가 없어요. Então não precisava mais ter medo. 아무리 뭐 이상한 소리 나도요 걱정되지가 않습니다. Então mesmo ouvindo sons estranhos do céu, não tinha mais medo. 자신 있거든. Porque agora tenho coragem, segurança. 하나님 말씀이 분명히 얘기했거든. Então porque a palavra de Deus disse isso. 불안한 마음에 올라오려고 하더라도 이 말씀이 생각나는 거예요. Quando sobe a insegurança, eu lembro dessa palavra. 에테르나 헤덴소. Nossa eterna redenção. 여러분에게도 복음이 깨달아진 날이 있습니까? Para vocês também existe o dia onde vocês compreenderam a salvação? 어떤 말씀이 여러분의 영혼을 거듭나게 했습니까? Qual palavra fez salvar o espírito de vocês? 성경엔 분명히 그 날이 있다 그랬어요. Na Bíblia disse que existe realmente este dia. 어떤 말씀이 여러분에게 확신을 주었습니까? Qual palavra deu a certeza para vocês? 생각해 봐야 됩니다. Precisa pensar. 여러분들 거듭난 날이 분명히 있어요. Realmente existe o dia em que nós somos justificados. 거듭나는 건 순간적인 겁니다. O dia onde você nasce de novo é instantâneo. 성경에 좁은 문이라고 그랬어요. Na Bíblia fala que a porta é estreita. 문은 무엇입니까? 문. O que é a porta? 문은 통과해야 되는 거. 통과. Porta é algo para se atravessar. 한순간이죠, 통과하는 É 거. um instante você passar pela porta, 그렇죠? não é? 뭐 10년이 걸립니까? Você gasta 10 anos para passar por uma porta? 5년 걸려요? Você gasta 5 anos? 아니요, 순간적인 거예요, 순간. É instantâneo, é um momento só. 그렇구나. Ah, verdade. 깨달아지는 거예요. Você compreende. 그렇구나. 확신이 오는 겁니다. Então você tem a certeza. 이런 순간적인 경험이에요. Então é uma experiência instantânea. 깨달은 날. O dia onde você compreendeu. 성경에 분명히 나와 있어요. Na Bíblia fala. 우리 반드시 그날을 얻어야 됩니다. Então nós precisamos ter esse dia. 자, 이 복음에는 Então para este evangelho, 제가 어제도 말씀드렸지만 eu já disse ontem, 하나님의 마음이 담겨 있습니다.
Aqui está o coração de Deus. Vamos ler tudo juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 여러분, 하나님이 우리를 얼만큼 사랑하는 줄 아십니까? Vocês sabem quanto que Deus nos ama? 하나님이 이 세상을 얼만큼 사랑하는 줄 아십니까? Vocês sabem quanto Deus amou o mundo? 복음에는 하나님의 사랑이 나와 있습니다. Então, dentro do Evangelho está o amor de Deus. 자기 아들을 희생시켰어요. Ele sacrificou o seu filho. 오직 하나밖에 없는 자기 아들을 희생시켰습니다. Seu filho unigênito foi sacrificado. 그게 하나님이 우리를 향한 사랑, 그 사랑의 증거입니다. Este é o amor de Deus por nós. Esta é a evidência. 하나님은 우리를 사랑한다 말만 하신 게 아니에요. Deus, ele não nos amou somente por palavras. 말만 하는 사랑이 무슨 의미가 있습니까? Do que adianta? Qual o significado de uma pessoa que ama só por palavras? meu amor, 난 어. 당신 영원히 사랑해. Ele fala, oh meu amor, eu te amo para sempre. 말만 하면 무슨 소용이 Do 있어요? que adianta só falar? 눈은 다른 여자를 보고 있는데 Se o outro olho está olhando para as outras mulheres. 말만 해 말만. Ele só fala. eu te amo. Ah, eu 눈은 te amo. E o olho 다른 여자 보고 있어. está olhando para outra mulher. 그게 무슨 의미가 있습니까? Qual o significado disso? 하나님도 마찬가지예요. Então, para o Senhor Deus é a mesma coisa. 말만 하신 게 아닙니다. O Senhor Deus, ele não disse somente por palavras. 증명해 보이셨어요. Ele mostrou, manifestou. 누구를 Como? 보내주셨습니까? Quem ele enviou? 자기 아들을 보내주셨어요. Ele enviou o seu filho 그리고 죽이셨습니다. e matou. 나를 사랑한다 그랬어요. Porque ele disse que me ama. 하나님은 입증해 보이셨단 말이에요. Deus, ele provou. 로마서 5장 Romanos capítulo 5, 8절. versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Deus prova o seu amor. 여러분, 하나님은 말만 하신 게 아니에요. Deus, ele não disse somente palavras. 우리를 정말 사랑하셨습니다. Ele realmente nos amou. 여기 영상을 하나 좀 볼게요. Então vamos ver um vídeo aqui. 이거는 이제 체코에서 만든 영화예요. Então foi feito em Checoslováquia. 30분짜리 단편 영화인데 É um vídeo curto de 30 minutos. 모스트라고 합니다. 모스트. Então aqui ele se chama Most, o 이게 nome. 이제 체코어로 철길이라는 의미예요. Então, mas no idioma deles, que significa trilho. 네. 이 아들과 아버지가 있습니다. Então, aqui nós temos o filho e o pai. 이 아버지에게는 한 아들이 있어요. 아들 하나밖에 없습니다. Esse pai só tem um único filho. 형편은 어렵지만 서로 정말 사랑하면서 지냈어요. Mas ele realmente, mesmo na situação difícil, amava o seu filho. 이 아버지의 직업은요, 그 철도 다리를 이렇게 그 배가 오면요, 철도 다리를 이렇게 열어줘야 돼요. Então, o trabalho do pai é quando chega um barco, ele precisa levantar a ponte de 그리고 trilhos. 열차가 지나가기 위해서 이 철길을 다시 닫아야 됩니다. E ele precisa fechar, descer essa ponte para que o trem possa passar pelos trilhos. 그걸 관리하는 사람이에요. Ele é o homem que gerencia essa ponte. 근데 이 아들과 아버지에게 비극적인 일이 일어납니다. Mas aconteceu algo realmente muito triste, infeliz para o pai e o filho. 한번 보세요. Vamos ver. Za hodinu pojede vlak, jo. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět čoupátka, jo. Položíme most. No, mostem položíme most, jo. Jo, 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? jasno. Tak jo. Tak čau. 아버지가 일하는 동안 옆에 잘 있으라 그랬습니다. Enquanto o pai trabalha, disse para o filho ficar lá. Jo, jasně. Už ho vidím, tak to už samová. Jo? Ahoj. 배가 들어온다고 해서 차를 길을 열어주는 거예요. Aqui agora a ponte está subindo porque um barco está chegando.
Taci vrátili moc brzo! Tati, ten vlak jede moc brzo! 라디오. 라디오. 라디오! Rádio nám musí hrozná zima. Si vezmeme horkou čokoládu. 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까? 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까? Então, qual a escolha de vocês? 철도는 철길에 열차가 막 들어옵니다. Então, ali lá de longe dos trilhos está vindo um trem. 여러분 하나밖에 없는 아들이요. 저 철길을 내리면 죽어요. Aí o filho de vocês está no meio da engrenagem. Se abaixar a ponte, ele morre.
철길 내릴 거예요? 아니면 아들을 살릴 거예요? Vocês vão abaixar a ponte ou vocês vão ali socorrer o filho? 아들을 살리자니 수백 명의 목숨이 이 손에 달려 있는데 Então, se for salvar o filho, a vida de centenas de pessoas está na mão dele. 어떤 선택하실 겁니까? Então, qual a escolha de vocês? 하나님 선택하셨어요. Deus escolheu. 자기 하나밖에 없는 아들을 죽이셨습니다. Ele matou seu único filho. 그리고 수많은 사람들의 영혼을 살리셨어요. E ele salvou a vida de incontáveis, inúmeras. 여러분 그게 쉬운 선택입니까? Será que isso é uma escolha fácil? 여러분 하나님의 사랑이 작아 보여요? Será que o amor do Senhor Deus parece pequeno? 우리는요 사실 하나님의 사랑을 다 알 수 없습니다. Então nós não podemos conhecer o amor do Senhor Deus completamente. 예수님을 우리를 위해서 보내주신 건 그 하나님의 사랑의 극히 작은 일부예요. Ter enviado o Senhor Jesus para nós, isso é somente um pedaço do amor de Deus. 하나님은 우리를요 우리가 생각하는 것 이상으로 상상 없을 만큼 상상할 수도 없을 만큼 사랑하십니다. Deus, ele nos ama além, passando de todo o nosso pensamento. É inimaginável o amor do Senhor Deus por nós. 여러분 하나님은요 자기 사랑을 입증하셨어요. O Senhor Deus, ele já provou o seu amor. Vamos ler tudo juntos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 하나님의 마음을 좀 생각하십시오. Então vamos pensar no amor de Deus. 하나님의 마음, O amor de Deus, o coração de Deus. 하나님 마음. O coração de Deus. 우리 반드시 그거 알아야 됩니다. Então nós precisamos saber disso. 하나님의 이 사랑을 배척한다면 얼마나 큰 벌을 받겠냐고요. Se rejeitarmos esse amor do Senhor Deus, quão grande castigo que nós iremos receber. 아까 영화에서요 빨간 모자 아가씨가 나오잖아. Então, 빨간 모자. no filme aparece a menina com a touca vermelha, 그렇죠? não é? 그 여자가요 그 아버지를 봤어요. E aquela menina, aquela mulher, ela viu o pai. 그 여자는요 원래 화장실에서요 인생을 포기한 채 마약하려고 했어요. 마약. Aquela mulher, ela já tinha desistido da vida dela e ela estava indo no banheiro para usar drogas. 근데 그 아버지를 본 거예요. Mas ela viu o pai. 저 사람 왜 이러지? Por que aquela pessoa está assim? 왜 저렇게 쉽게 절규를 하지? Por que ele está ali realmente no desespero total? 마약을 하려다가 쓰레기통에 버립니다. Então ela queria usar drogas, mas depois ela jogou no lixo. 그리고 나중에 그 아버지를 찾아가요. Depois ela vai procurar este pai. 도대체 무슨 일이 있었습니까? E foi perguntar o que aconteceu. 들었어요. E depois ouviu. 자기 아들이 죽은 겁니다. O filho daquele senhor tinha morrido. 나 때문에. Por causa de mim. 그 열차에 탄 수백 명의 사람들 때문에. Por causa de inúmeras pessoas que estavam dentro daquele trem. 그 아버지 앞에서요 이 여자가요 막 너무나 감사해하는 거예요. 막 E diante do pai, 어쩔 줄 몰라. ela agradeceu tanto para o pai, não sabia o que fazer. 몰랐다고. Ela falou, eu não sabia. 몰랐다고. Eu não sabia. 정말 감사하다. Ah, eu realmente agradeço. 그리고 그 여자아이가 이제 수년 뒤에 아이를 데리고 옵니다. E depois aquela mulher, depois de vários anos, ela traz um filho. 그리고 그 아버지의 선택이 틀리지 않았다는 것을 보여줘요. E depois ela mostra que não estava errada a escolha do pai. 그 아버지는 올바른 선택을 한 겁니다. Então o pai, ele escolheu, fez a escolha certa. 여러분 하나님은요 올바른 선택하신 거예요. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele fez a escolha certa. 예수님을 보내신 건 정말 바른 선택이었어요. Então, ele ter enviado o Senhor Jesus foi uma escolha certa. 여러분 그 하나님의 마음을 좀 아시겠어요? Vocês conhecem esse amor do Senhor Deus? 만약에 그 마음을 배척한다면 Se vocês negarem esse coração do Senhor Deus, 정말 큰 벌을 받을 수밖에 vocês vão receber um grande castigo. 지옥 가는 거 당연합니다. Então ir para o inferno é algo lógico. 몰라서 그래요, 몰라서. Então, as pessoas vão porque não sabem. 성경은 그걸 이야기하고 있습니다. Então, a Bíblia está nos contando isto. 하나님의 마음을, O coração de Deus. 하나님의 그 희생을, Esse sacrifício de Deus. 하나님의 그 사랑을. Este amor de Deus. 여러분 이 복음은요 구약 예수님이 오기 전부터 계속 하나님이 말씀하셨습니다. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor, ele continuamente veio dizendo sobre o envio do seu filho. 창세기에도 예수님이 나옵니다. Em Gênesis aparece o Senhor Jesus também. 아담과 하와의 에덴 동산 사건에서도 예수님이 나와요. Em Adão e Eva, no tempo do jardim do Éden, o Senhor Jesus aparece também. 창세기 Gênesis, 2장 capítulo 2, 17절에 versículo 17.
선악과를 먹으면 죽는다 그랬잖아요. Aqui fala, se comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. 아담과 하와가 죽었죠. Adão e Eva morreram. 이 죄 때문에 죽었습니다. Morreram por conta do pecado. 이 영혼이 죽은 거잖아요. O 영혼. espírito deles morreram. 하나님과 연결되었던 그 영혼이 죄 때문에 딱 끊어졌어요. Aquele espírito ligado com Deus e eles foi cortado. 아담과 하와는 죽어서 천국 갈게요, 지옥 갈게요. Adão e Eva, eles morreram e foram para o céu ou para o inferno? 천국 갔습니다. Eles foram para o céu. 아니, 파스tor 그걸 어떻게 알아요? Pastor, como é que você sabe disso? 성경에 나옵니다. Aparece na Bíblia. 창세기 3장 Gênesis capítulo 3, 세치에 보면 versículo 7. 이 아담과 하와가 죄를 짓고 나서 무화과 나무 잎으로 자기의 수치를 가렸어요. Adão e Eva, eles, por causa da vergonha, eles cobriram seu corpo através das folhas de figueira. 네, 이렇게 Dessa maneira. 네, 이렇게 가렸습니다. Eles se cobriram desta maneira. 근데 가릴 수가 없죠, 당연히. Mas não tem como cobrir, com certeza. 하나님 앞에서 어떻게 가립니까? Como é que eles podem se cobrir diante de Deus? 자기가 어떻게 자기 죄를 가리냐고. Como é que ele pode cobrir o seu próprio pecado? 근데 하나님이 이 아담과 하와의 죄를 가려주셨어요. Mas o Senhor Deus cobriu o pecado de Adão e Eva. 용서해 주셨단 Ele 말입니다. perdoou. 3장 21절에 보면요. Então, se olharmos no versículo 21, capítulo 3, versículo 21, 하나님이 아담과 하와에게 주신 게 있어요. existe algo que o Senhor Deus permitiu para Adão e Eva. 21절. Versículo 21. Vamos ler tudo juntos. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. 자, 가죽옷이 나오죠. Aparece o que? Túnicas de pele. 뭘 죽여서 가죽옷을 만들었게 해요? Ele matou o que para fazer a túnica de pele? 무슨 짐승? Qual animal? 성경에는 안 나옵니다. Na Bíblia não aparece. 그러나 양이라고 생각해도 괜찮을 것 같아요. Mas acho que pode ser bom pensarmos em uma ovelha. 네, 왜냐하면 이 가죽옷은 예수님의 그림자거든요. Porque essa túnica de pele é a sombra de Jesus. 이 침례 요한이 말했죠. Então João Batista ele disse: 에이스, 에이스. Eis, 네, 꼴데이루지 데우스라 그랬어요. ele fala, eis o Cordeiro de Deus. 예수님을 꼴데이루지 데우스라 그랬어요. Ele chamou Jesus de Cordeiro de Deus. 여러분, 이 가죽옷은요, 아담과 하와의 죄를 용서해 주겠다라는 하나님의 약속입니다. A túnica de pele que aparece aqui é a promessa de Deus que irá perdoar Adão e Eva. 여러분, 이 가죽옷을 만들려면 짐승이 죽어야 돼요. Para fazer uma túnica de pele é necessário um animal para morrer. 네, 대신 죽었죠, 아담 하와의 죄 Quer 때문에. dizer que o animal morreu por causa do pecado de Adão e Eva. 예수님의 그림자입니다. É a sombra do Senhor Jesus. 우리 죄 때문에 예수님 대신 죽었어요. Por causa dos nossos pecados, o Senhor Jesus morreu por nós. 네, 자, 이렇게 가죽옷을 받고 에덴 동산에서 이렇게 쫓겨났어요. Então eles receberam essa roupa de pele e eles foram expulsos do jardim do Éden. 여러분, 아담과 하와의 죄를 하나님이 가죽옷으로 가려 O 주셨습니다. Senhor Deus cobriu o pecado de Adão e Eva através da túnica de pele. 그걸 자기 자녀들에게 분명히 이야기했겠죠? E isso com certeza ele deve ter dito aos seus filhos. 야, 내가 에덴 동산에 있을 때 이 죄를 짓기 전에 얼마나 평화롭게 살았는 줄 아냐? Nossa, quando eu vivia no jardim do Éden, antes de pecar, vocês sabiam quão em paz eu vivi? 네, 그때는 하나님과 매일 대화했어. Eu todos os dias conversava com Deus. 어떤 것이든지 그냥 배고프면 따먹었어. 그냥 Quando eu tinha fome, qualquer coisa eu podia colher e comer. 일할 필요도 없었어. Não precisava trabalhar. 그런데 어느 날 Mas então, em um dia, 니네 엄마가 a sua mãe, 뭘 가져오더라고. ela trouxe alguma coisa para mim. 그리고 먹으래. E falou, come. 그래서 E 먹었지. eu comi. 근데 웬걸? E o que aconteceu? 하나님이 먹지 말라고 했더니 선악과였네. Foi logo o fruto que Deus disse para não comer. 우리가 하나님께 죄를 지어서 에덴 동산, 그 좋은 에덴 동산에서 쫓겨났어. Nós pecamos contra o Senhor Deus e fomos expulsos daquele jardim do Éden que era tão bom. 그러나 하나님 우리를 용서해 주셨단다. Mas Deus nos perdoou. 그 증거가 바로 너희들이 보고 있는 이 가죽옷이야. E esta é a evidência, essa roupa de pele que vocês estão vendo. 가죽옷을 걸어놨겠죠. 잘 Deve ter 보게. deixado pendurado, muito bem guardado essa roupa túnica que o Senhor 이건 Deus fez. 하나님이 주신 거잖아요. Esta roupa é dado por Deus. 성경이 뭐라고 했어요? O que na Bíblia fala? 하나님이 만들어서 줬다 그랬죠. Diz que Deus fez e deu a eles. 하나님이 준비해서 줬다 그랬죠. Deus preparou e deu a eles. 복음 누가 준비했습니까? O evangelho foi preparado por quem? 하나님이 준비해서 우리에게 준 거잖아요. Deus o preparou e nos entregou. 그렇죠? Certo? 그래서 그 아들들, 아담과 하와의 아들들 그걸 들었어요. E os filhos de Adão e Eva ouviram isto. 근데 어떤 사람은 잘 들었고 어떤 아들은 잘 못 들었어요. Um filho ouviu muito bem, o outro filho não ouviu tão bem. 가인과 아벨 Caim e Abel. 그 스토리에서 그게 나오죠. Aparece muito bem nessa história.
아담과 하와에겐 가인과 아벨이라는 아들이 있었어요. Para Adão e Eva havia dois filhos chamados Caim e Abel. 자, 이거 보세요. Vamos ver aqui. 읽어줄래요? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais ao seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 아담과 하와의 자녀 둘이요 하나님께 제사를 드렸습니다. Caim e Abel, eles trouxeram ofertas para o Senhor. 예, 왼쪽이 가인이에요. 왼쪽이 Então, 가인. aqui à esquerda aparece Caim 그리고 여기가 아벨입니다. e aqui aparece Abel. 가인은 자기가요 농사 지은 것 중에 가장 좋은 것만 골라서 하나님께 바쳤습니다. Caim, ele trouxe as melhores coisas da sua lavoura e trouxe para o Senhor Deus para ofertar. 여러분 어떤 사람은 이렇게 얘기해요. 아 가인 하나님이 가인의 제물을 안 받은 건 그냥 저기 그 제물이 좋지 못해서 그래. Algumas pessoas falam: o Senhor Deus não recebeu a oferta de Caim por causa que as coisas não eram tão boas. 아닙니다. Não, errado. 가인은 가장 좋은 것, 자기가 농사지어서 가장 좋은 거 하나님께 드렸어요. Caim, ele plantou, lavrou e trouxe os melhores frutos, a melhor colheita para Deus. 그러니까 안 받을 때 화가 난 거예요. É por isso que quando Deus não recebeu, ele irou-se. 화가 났다 그랬잖아요. Aqui na Bíblia fala que ele irou-se. 왜 화났어요? Por que ele ficou bravo? 가장 좋은 거 드렸는데 Porque ele trouxe a melhor coisa para Deus, sacrificou, 하나님 안 받으신 거 mas Deus não o recebeu. 화가 나죠. Então fica muito bravo. 만약 이 제물이 형편 없었다면 화도 안 났을 거예요. Se esse sacrifício que ele fez não tivesse valor algum, ele não tinha nem para que ficar bravo. 내가 병든 거 드려서 그래 안 받으시냐. 아유, 다음에는 좋은 거 드려야겠다. 이렇게 생각했겠죠. Então ele disse: já que Deus não recebeu as coisas que eu trouxe, então eu vou entregar algo melhor depois. 그렇죠? Não é? 근데 가인이요 화가 났다 그랬어요. Mas na Bíblia diz que Caim ficou bravo, 가장 좋은 걸 바쳤기 때문에. porque ele entregou a melhor das suas coisas. 아벨은 Mas e Abel? 어린 양을 바쳤어요. Ele trouxe o primogênito das ovelhas. 양의 첫 새끼를 하나님께 죽여서 드렸습니다. Ele trouxe o primeiro filhote das ovelhas, matou e entregou para Deus. 누구의 제물을 받으셨습니까? Senhor Deus recebeu o sacrifício de quem? 저 아벨의 제물을 받았죠. Ele recebeu a de Abel, 가인의 제물은 받지 않았어요. não recebeu a de Caim. 여러분 아벨은 어떻게 이렇게 제사를 드릴 수 있냐 이거 어떻게 Então como é que Abel pode entregar desse jeito o sacrifício a 하나님이 Deus? 이걸 받는다는 믿음이 어떻게 생겼냐 이거. Como ele teve a fé que Deus iria receber esse sacrifício? 성경에 보면 믿음으로 제사를 드렸다 그랬거든요. Porque na Bíblia fala que ele, por fé, deu a oferta ao Senhor Deus. 히브리서 11장에 Então, Hebreus capítulo 11, 4절에 versículo 4. 펠라 페 아베우 오펠세우 아 데우스. 그렇죠? Aqui aparece: pela fé, Abel ofereceu a Deus. 믿음으로 아벨이 제사를 드렸다 그랬어요. Então quer dizer que pela fé, Senhor Deus, Abel entregou a Deus. 그냥 드린 게 아닙니다. Ele não ofertou, não sacrificou de qualquer maneira. 믿음으로 드렸단 말이에요. Pela fé, ele ofertou. 그랬더니만 받아주신 거예요. É por isso que Deus o recebeu. 아벨은 아담과 하와의 말을 귀담아 들었습니다. Abel é um filho que se atentou às palavras de Adão e Eva. 하나님이 원하는 게 뭔지 하나님의 뜻이 뭔지 깨달은 거예요. Ele soube, compreendeu qual era a vontade de Deus. 아 하나님이 원하는 건 믿음이구나. O que Deus deseja é fé, 피구나 피. é sangue. 하나님 피를 보시는 거예요. Deus olha para o sangue. 나 대신 죽을 그 제물. Então aquele sacrifício que pode morrer por mim. 그건 피가 필요한 거구나. E isso é necessário sangue. 믿음으로 제사를 드려야 되는 É por 거예요. isso que por fé eu preciso dar a oferta. 여러분 아담과 하와의 말을 믿었다니까요. Quer dizer que 아벨은. Abel ele ouviu e creu na palavra de Adão e Eva. 예수님의 그림자죠. Então esta é a sombra de Jesus. 그리고 우리가 어떻게 구원받을지에 대해서 분명히 나와 있습니다. E também aparece de forma exata como é que nós devemos receber a salvação. 믿음으로 받는 거예요. Pela fé. 아벨은 믿음이 있었습니다. Adão tinha fé. 하나님은 그 믿음을 보고 그 제물을 받아주신 O 거예요. Senhor Deus olhou esta fé de Abel e o recebeu. 우리 시대에도 가인 같은 사람이 있어요. Então, existem pessoas como Caim no nosso tempo. 자기 열심으로 가려고 해요. Pelo seu próprio esforço querem ir. 자기 열심으로 하나님께 인정받으려고 합니다. Pelo seu próprio esforço querem ser reconhecidos por Deus. 아 이렇게 내가 열심히 희생하고 헌신하고 봉사하면 하나님 받아주시겠지. Se eu me esforçar, eu me sacrificar, fazer trabalho voluntário, Deus vai me receber. 못 받아요. Não recebe. 받을 수가 없어요. Não tem como receber. 하나님은 믿음만 보십니다. Deus 믿음을 olha somente para a fé. Somente para a fé. 믿음을 보시는 거예요. Ele olha para a fé. 또 하나 나옵니다.
있습니다. E aparece mais uma coisa. 출애굽기에 보면 Se olharmos no Êxodo, 10가지 재앙 중에 마지막 재앙. dentre as 10 pragas, a última praga. 무슨 재앙이었습니까? Qual era a última praga? 브리모제니쿠. 그 첫째 되는 것을 하나님 다 데려가신다. Então o Senhor ele disse que levaria todos os primogênitos da terra do Egito. 근데 하나님이 이스라엘 사람들에게 말했죠. Mas o Senhor ele disse para todos os hebreus: 양을 잡아서 피를 그 문 좌우 설주 임방에다 바르라 그랬어요. para eles sacrificarem, matarem uma ovelha e passarem o seu sangue nos portais da direita e esquerda em cima da porta. 그러면 그 집은 재앙이 임하지 않겠다. 그랬어요. Passando sangue no portal, eu vendo, a praga passará deles. 출애굽기 Então, se olharmos no Êxodo, 12장. capítulo 12, 12장 capítulo 12, 5절부터 a partir do versículo 5, 한번 읽어봅시다. 읽어줄래요? eu irei ler. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, macho de ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. 세치. E tomarão do sangue, pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem. 이렇게 하라 그랬어요. O 이렇게. Senhor Deus disse para fazer desta maneira. 문 좌우 설주와 임방에다 Então 바르라. nas ombreiras, na verga da porta, passem o sangue. 그 피를 볼 때 넘어가리라 그랬어요. E vendo eu o sangue, passarei. 13절. Versículo 13. Vamos ler tudo juntos? E E aquele sangue vos será por sinal nas nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós pragas de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. 자, 여기 보세요. Olhem aqui. Vendo eu sangue, Vendo eu o sangue, passarei por cima de vos. passarei por cima de vós. 넘어간다 Quer 그랬어요. dizer que ele é passar por cima. 이게 무슨 날입니까? Então, qual é este dia? 파스쿠아 É o 말. dia da Páscoa. 6월절. Isso significa Páscoa. 넘어간다는 거예요. Quer dizer, passar por cima. 그 피를 볼 때. Quando olhar para aquele sangue. 예수님의 그림자입니다. Esta é a sombra do Senhor Jesus. 이 6월절에 잡았던 그 짐승은 예수님의 그림자예요. Então, a Páscoa, o animal sacrificado nesse dia, é a sombra de Jesus. 성경에 예수님을 6월절 어린 양이라 그랬어요. Porque na Bíblia diz que o Senhor Jesus é o cordeiro da Páscoa. 고린도전서 Se olharmos em 1 Coríntios, 5장 capítulo 5, 7절. versículo 7. Alguém pode ler, por favor? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 그렇죠? Não é? 예수 그리스도가 누구라고 합니까? Jesus é quem? 6월절 어린 양이라 그랬어요. É a nossa Páscoa, o cordeiro da Páscoa. 여기 그냥 파스쿠아라만 나와 있는데 Aqui aparece somente Páscoa, 6월절 양이라 그랬습니다. mas a Bíblia fala que é o cordeiro da Páscoa. 예수님의 그림자예요, 그림자. Então quer dizer que ele é a sombra. 누구든지 예수의 피가 발라져 있으면 심판을 면하는 거예요. Qualquer um que tiver passado o sangue de Jesus, ele pode pular essa praga da mortandade. 하나님 심판 안 한다 Quer 그랬어요. dizer que o Senhor Deus não julgará. 그 피를 볼 때 Vendo o sangue. 예수님의 피, Vendo o sangue de Jesus. 예수님의 그림자였습니다. É a sombra do Senhor Jesus. 그리고 마지막 하나, É a última palavra também. 자 민수기에 보면요, Se olharmos em Números, 이 이스라엘 백성들이요 불뱀에게 물립니다. o povo de Israel, eles foram picados por serpentes abrasadoras. 그래서 사람들 막 죽어가요. As pessoas estão 죽어갑니다. morrendo. 바로 죽는 거 아니고 막 죽어가는 Eles 거예요. não morrem na hora, eles estão morrendo. 이 죄를 지었거든요. 이스라엘 사람들 죄를 Porque o 지었고 povo de Israel, eles pecaram contra Deus. 막 하나님께 원망하고 모세 원망하고 Eles 그래서 murmuraram contra Deus, murmuraram a Moisés. 하나님이 불뱀을 보내서 물게 O Senhor 했습니다. Deus enviou várias serpentes abrasadoras para picarem. 근데 살 방법을 모세에게 알려줬어요. Mas Deus ensinou a maneira de viver para Moisés. 노뱀을 만들어라 그랬어요. Disse para fazer uma serpente de bronze. 민수기 21장 Então, se olharmos em Números capítulo 21, 세이스에 보면 versículo 6. 이 불뱀을 보냈다 그랬죠? Então, ele diz que enviou as serpentes abrasadoras. 그리고 세치에 E 보면 no versículo 7, 막 회개합니다. então o povo de Israel eles começam a se arrepender. 아 잘못했어요. Ah, nós pecamos contra o 좀 Senhor. 구해 주십시오. Oh, me salva. 그래서 8절에 É por isso que no versículo 8, 방법을 알려줍니다. ensinou a maneira. 한번 읽어줘요. E disse o Senhor a Moisés: Faze-te uma serpente ardente, põe-na sobre uma haste. Será que viverá todo o que,
tendo sido picado, olhar para ela. 여기 노뱀을 만들라 그랬습니다. Aqui o Senhor ele disse para fazer uma serpente de metal. 예, 메타우가 아니라 그 브론즈가 네, 정확히 브론즈. 표현입니다. A expressão exata é de bronze. 예, 브론즈로 만들었어요. Então na Bíblia fala para fazer de bronze. 그걸 만들어서 장대 위에다 올려라 E 그랬어요. fazendo a de bronze disse para colocar sobre a haste. 물린 자마다 그거 보면 살리라 그랬어요. Então qualquer que ver, viverá. 9절에 Então versículo 9. 읽어줄래요? Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picada alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. 여러분 이거 하나님이 말씀하셨습니다. Então isso foi dito por Deus. 보면 살리라. Vendo-a, viverá. 다른 방법 없다. Não existe outra maneira. 내가 약을 준 게 아니다. Eu não te dei remédio. 어떤 기적을 준 게 Eu não 아니다. te dei milagres. 이 노뱀 봐라. Olhe para a serpente de bronze 그러면 살리라 그랬어요. e então viverá. 여러분 이 노뱀은 누구의 그림자입니까? Serpente de bronze é a imagem de quem? 예수님의 그림자예요. É a imagem de Jesus. 예수님의 A 그림자입니다. sombra de Jesus. 성경이에요. 예수님 스스로가 말씀하셨어요. Na Bíblia, o Senhor Jesus ele nos contou. 요한복음 João, 3장 capítulo 3, 14절. versículo 14. (16절까지) Até o versículo 16. Vamos ler tudo juntos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 예수님이 분명히 말씀하셨어요. Deus disse de forma explícita. 모세가 노뱀을 든 것처럼 나도 들려야 된다 그랬어요. Como Moisés levantou, é necessário que eu seja levantado. 여러분 이 노뱀 예수님의 그림자였습니다. Essa serpente de bronze é a sombra do Senhor. 여러분 어떤 사람이 노뱀을 보고 살았습니까? Quem olhando para a serpente de bronze foi salvo? 믿음이 있는 사람이었어요. Aquele que tem fé. 어떤 사람이 모세가 하는 이야기를 들었습니다. Alguém ouviu a palavra que Moisés havia contado. 여러분 방법이 있습니다. 여러분 살 수 있습니다. Pessoal, existe uma maneira de viver. 하나님이 방법을 우리에게 주셨습니다. Deus nos deu o método para se viver. 저기에 노뱀이 있습니다. Ali tem 노뱀. uma serpente de bronze. 그 노뱀을 보면 살 수 Se 있습니다. vocês olharem para ela, vocês podem viver. 다 들었어요. Todo mundo ouviu. 근데 어떤 사람은 죽고 어떤 사람은 살았습니다. Mas alguém viveu e o outro morreu. 산 사람은 어떤 사람이에요? Quem viveu? É que tipo de 모세의 말을 pessoa? 믿은 É 거예요. quem acreditou na palavra de 하나님을 Moisés. 믿은 É 겁니다. quem acreditou na palavra de Deus. 그리고 보니까 진짜 사는 거예요. E realmente, vendo, viveu. 그 쉽습니까? É 어렵습니까? fácil ou é difícil? 쉬워요. É fácil. 보기만 하면 É 되잖아요. só olhar. 믿고 보기만 하면 되잖아. É só crer e olhar. 근데 어떤 사람은 안 믿는 겁니다. Mas outras pessoas não acreditam. 야, 그게 말이나 되냐? Ah, isso faz sentido algum? 야, 나 지금 약 만들고 있잖아. Ah, eu estou fazendo um remédio, um antídoto. 야, 이 약 먹어야 Nós 돼. precisamos tomar esse antídoto. 그러면 살 수 있어. Então nós podemos viver. 약을 막 바르기도 하고 먹기도 합니다. Passa um remédio e eles tomam 그러다 죽었어요. e depois morreu. 어리석은 사람이에요. Então são pessoas insensatas. 자기 생각으로 고치려고 하는 겁니다. Pessoas que querem se consertar pelo seu próprio pensamento. 여러분 하나님 앞에서 자기 생각 좀 버리세요, 제발. Vocês precisam largar o pensamento de vocês 내 diante de 생각은 Deus. 필요 없습니다. Não importa o seu pensamento. 하나님의 생각, 하나님의 뜻이 더 O 중요하잖아요. pensamento de Deus, a vontade de Deus é mais importante. 하나님이 보라고 하면 Se 봐야죠. Deus está dizendo para olhar, você tem que olhar. 회개하고 복음을 믿으라. 그럼 믿으면 되는 Se o 겁니다. Senhor ele está dizendo arrependei-vos e olhar, então precisa se arrepender e olhar. 아니, 믿으라고. Ah, e crer. 예, Perdão. 믿으면 되잖아요. Então ele fala para crer, é só crer. 예수님 보고 믿으면 Então 되잖아요. é só você olhar para Jesus e crer. 여러분 이 노뱀 E a serpente de bronze. 이건 사단의 역사를 하나님이 무너뜨렸다는 그 표시기도 합니다. Então isso também é uma imagem que o Senhor Deus ele derrubou o trabalho do diabo. 여러분 지하부의 그 대표가 뱀이잖아요. Então a representação do diabo é a serpente. 그리고 노은요 성경에 보면 심판을 말합니다. E bronze representa o julgamento na Bíblia. 사단 마귀가 심판 받았다는 뜻이에요. Quer dizer que o Satanás, o diabo, ele foi julgado por Deus aqui. 그리고 예수님 십자가가 그걸 말하고 E a 있습니다. cruz do Senhor representa isto. 사단의 역사는 끝난 겁니다. Quer dizer que acabou o trabalho do diabo. 사단은 이제 더 이상 우리를 정죄하지 못해요. O diabo já não pode mais nos condenar. 왜요? Por quê? 예수님이 정죄하지 못하도록
죄를 다 없앴잖아요. Porque o Senhor Jesus já acabou com todos os pecados para que não seja mais condenável. 사단 마귀의 역사는 끝난 O 겁니다. trabalho de Satanás, o diabo, cessou. 사단은 항상 우리를 정죄합니다. O diabo, ele sempre nos acusa. 그러나 예수님은 그 역사를 다 끝내버린 거예요. Mas o Senhor Jesus acabou com todo esse trabalho dele. 그의 이 십자가의 의미입니다. 의미 중 하나입니다. Este é um dos significados da cruz. 네, 여러분 이 구약에요 예수님에 대해서 얼마나 많이 나와 있는데 Então, nesse Antigo Testamento, quantas vezes aparece sobre o Senhor Jesus? 이 모든 성경이 사실 다 예수님의 이야기입니다. Na verdade, toda esta Bíblia é palavra sobre Jesus. 모든 말씀, 모든 성경 장절에 다 예수님이 들어가 있어요. Toda palavra, todo livro, todo capítulo, todo versículo entra sobre Jesus. 여러분 우리는 그걸 발견하는 재미로 살면 됩니다. Nós somente precisamos viver na alegria de encontrar essas palavras. 네, 성경에서 다른 거 볼 거 없어요. Não precisa olhar outra coisa na Bíblia. 예수님을 발견해야 É 됩니다. só ficar procurando, buscando a Jesus. 아, 이 말씀에는 예수님이 어떻게 나와 있을까? Nossa, nessa palavra, como é que se manifesta Jesus? 한번 발견해 보십시오. Nossa, vamos procurar uma vez. 많은 걸 발견할 수 있습니다. Então tem como encontrar diversas coisas. 여러분 이 구약 성경에 말씀하신 대로 예수님은 2000년 전에 오셔서 우리의 모든 죄를 위해서 십자가에 돌아가셨습니다. Como no Antigo Testamento, o Senhor Jesus veio há 2000 anos atrás e morreu por todos os nossos pecados. 그래서 우리가 이제 구원을 받았잖아요. E assim nós recebemos a salvação. 여러분 구원 받으셨죠? Vocês receberam a salvação, certo? 여러분 믿으시죠? Vocês creem nisso? 예수 그리스도 믿으시죠? Vocês creem em Jesus Cristo? 그럼 하나님이 우리를 자녀라고 말합니다. Então o Senhor Deus, ele também nos chama de filhos. 우리를 자녀로 삼아 주셨어요. Ele nos considerou como seus filhos. 로마서 15장, Romanos 로마서 capítulo, 8장, Romanos capítulo 8, 15절. versículo 15. 구원받은 사람은 하나님의 자녀가 된 겁니다. Aqueles que são salvos pelo Senhor são considerados seus filhos. 자, 이제 우리는 아버지를 아바 빠이라고 말할 수 있어요. Agora nós olhando para Deus podemos chamar de Abba, Pai. 여러분 아무나 하나님께 아바 빠이라고 하는 게 아니에요. Não, você não chama qualquer pessoa de Abba, Pai. 하나님의 그 구원을 먼저 받아야 됩니다. Primeiro você precisa receber esta salvação. 구원 안 받으면 아바 빠이라고 말할 수 Se 없어요. você não recebe a salvação, não tem como chamar de Abba, Pai. 왜? Por quê? 구원 받기 전에 하나님은 재판관입니다. 재판관. Porque antes de receber a salvação, Deus é o juiz. 왜? Por quê? 죄가 있잖아요, 아직. Porque você tem pecado. 예수님의 피가 발려져 있지 않잖아요. O sangue de Jesus ainda não foi passado, 그렇죠? não é? 근데 이제 구원을 Mas 받았습니다. agora você recebeu a salvação. 이제 하나님은 심판자예요? Agora Deus é o juiz? 아니, 아버지. Não, agora é Pai. 관계가 바뀐 겁니다. Mudou esta relação 심판자였는데 아버지가 됐어요. de juiz para Pai. 얼마나 놀랍습니까? Como isso é surpreendente. 이제 아버지 이제 아버지와 가까이 지낼 수 있죠? Então agora você pode viver próximo do Pai. 아버지처럼 지내면 됩니다. Você precisa viver como se fosse seu pai. 여러분에게도 아버지 있잖아요. Todos vocês têm um pai, não é? 아버지랑 친하시죠? Vocês têm uma relação boa com os pais de vocês? 네. 그렇게 지내시면 됩니다. É só viver da mesma maneira. 아버지가 되신 거예요. Então ele se tornou pai. 이제 아버지는 아들의 말을 듣습니다. Agora o filho ouve a palavra do pai. 이제 우리가 무엇을 구하든지 하나님이 들으셔요. Agora o que quer que eu busque é só ouvir a palavra do pai. 여러분 하나님의 자녀가 됐어요. Vocês se tornaram filhos de Deus. 이제 인생 이제 편하게 살면 된다. 아닙니다. Agora a vida está fácil, vou viver do jeito que eu quero. Não, não é isso. 17절 Versículo 17. 반대로 이야기하셔요. Ele está falando ao contrário aqui. 자, 한번 읽어볼래요? Eu irei ler. E se nós somos filhos, logo somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. 고난 받으래요. Ele fala o quê? Para nós padecemos com Ele. 야, 이제 하나님 자녀가 됐다. Então, eu me tornei filho de Deus. 이제 앞으로 막 엄청난 복만 받겠지. Agora eu vou receber bênção sem fim. 아닙니다. Não, não é isso. 성경은 뭐라고 O 얘기하고 que na Bíblia 있습니까? fala, 고난 받으라 ele 그랬어요. fala, se é certo que com Ele padecemos. 하나님 자녀는 고난 받아야 된다. Então quer dizer que o filho de Deus ele precisa sofrer. 고난 없이 영광은 없다 그랬어요. Quer dizer que não existe glória sem padecer. 이건 하나님의 법입니다. Isso é lei de Deus. 우리가 하나님의 자녀가 됐다고 막 인생 편하겠다 아닙니다. 잘못된 Minha 생각. vida está agora muito confortável porque sou filho de Deus. Não existe isso. 하나님은 우리가 고난 가운데 걷기를 원하시고 Deus ele deseja que nós caminhemos no meio do sofrimento. 우리가 고난 가운데 있어야만 더욱 하나님을 알 수 있고 하나님을 의지합니다. Enquanto estivermos no sofrimento, mais conhecemos o Senhor Deus, mais dependemos de Deus. 여러분 자녀들이 언제 여러분을 찾던가요? Quando que os filhos de vocês buscam por vocês?
Quando? 어려운 게 있을 때. Quando tem algo difícil. 자기가 막 열심히 뭔가 해봐요. Ele vai e tenta com essa força. 안 돼. Não consegue. 그럼 뭐라고 합니까? Então o que ele fala? 마이, Vai, 마이. vai. 그렇죠. 부르죠? E chama, não é? 마찬가지예요. A mesma coisa. 구원받은 사람의 삶 가운데요. 고난이 있어야만 하나님 찾습니다. Na vida de um cristão tem que ter sofrimento para que busque a Deus. 없을 때도 찾을 수 있죠. Tem momentos que quando não tem, você busca da mesma maneira. 그러나 고난을 당할 때 더욱 하나님을 의지하고 찾아야 돼요. Mas quanto maior o sofrimento, mais você depende, mais você busca a Deus. 그리고 그걸 하나님은 같이 이겨낼 수 있도록 E 도와주십니다. Deus ajuda nesse momento para que você possa vencer junto com Ele. 그걸 이겨내면 하나님이 영광을 주셔요. E no momento que você vence este sofrimento, o Senhor Deus permite a glória. 상급을 주신다 Ele 그랬어요. permite o galardão. entendeu? Entenderam? 우리가 그런 관계가 됐습니다. Nós estamos nesta relação com Deus. 자, 그리고 또 한 가지 좀 알아야 될게요. E mais uma coisa que nós precisamos saber. 자, 구원받은 사람이 만약 죄를 진다면 어떻게 될까요? E se uma pessoa que recebeu a salvação, se ele pecar, o que acontece? 야, 내일 죄 질 겁니다. Amanhã eu vou pecar. 내일 모레도 죄 질 거예요. Depois de amanhã eu vou pecar. 구원받았다 하더라도요. 이 죄를 지을 수 있는 기질이 없어진 건 아니에요. Mesmo que eu receba a salvação, a concupiscência pecaminosa não sai de mim. 왜? Por quê? 우리가 믿음으로 구원받았다라는 것은 우리 영혼이 구원받은 겁니다. Porque eu receber a salvação quer dizer que o meu espírito foi salvo. 베드로전서 1장 1 Pedro, 9절에 capítulo 1, versículo 9. 영혼의 구원을 받은 겁니다. Ele fala que nós temos a salvação das nossas almas. 우리가 구원받았다 말하는 건 영혼 구원 말하는 거예요. Nós, quando recebemos a salvação, estamos falando que o nosso espírito que foi salvo. 예수님이 십자가에서 하신 그 일은 우리의 영혼을 살리기 위해서 하신 O 일이에요. trabalho do Senhor ter efetuado na cruz é para o nosso espírito. 우리의 영혼, Nosso espírito. 영혼 A 구원입니다. salvação do nosso espírito. 이 육신은 Mas e esta carne? 아직 죄를 지을 수 있는 기질이 있어요. Ainda ele tem essa concupiscência carnal. 그렇죠? Não é? 그래서 우리는요 구원받은 사람이지만 죄를 지을 수 있어요. É por isso que nós somos pessoas salvas, mas ainda temos o instinto do pecado. E é por isso que pecamos. 그럼 하나님은 이 죄지은 구원받은 사람을 어떻게 하십니까? Então, o que Deus faz para esse cristão que pecou? 너 구원 취소 이래요? Ah, cancelado sua salvação. 그럽니까? Ele fala assim? 여러분 구원 한 번 받으면 없어지지 않습니다. Receberam uma vez a salvação, jamais some. 하나님이 자녀가 됐다 그랬잖아요. 구원받은 Porque 사람은. Deus disse o quê? Que quem recebeu a salvação é o seu filho. 만약 여러분 자녀들이 잘못을 했습니다. Vamos pensar, o filho de vocês erraram. 예를 들어서 뭐 도둑질 했어요. Ele roubou alguma coisa. 어떻게 하십니까, O 여러분? que vocês fazem? 너 집 나가. Fala, sai da minha casa. 너 이제 내 필요 아니야. Você não é mais meu filho. 그럽니까? Vocês falam assim para ele? 그런 사람이 어디 있어요? Onde já se viu uma pessoa assim? 어떻게 해요? O que ele faz? 교육을 하죠. Ele ensina, 하지 마. "Oh, não faça 그건 isso. 나쁜 일이야. Isso é algo errado. 다음에 또 하면 Se 맞는다. você fizer isso de novo, você vai apanhar. 경고합니다. Então você adverte o seu filho. 그 일을 또 했어요. 그 E ele fez 자녀가. isso de novo. 그럼 어떻게 해요? O que vocês fazem? 아빠 경고했지? O pai já avisou, 맴매 맞아요. 매 가져와. então vai lá buscar a vara. 맴매합니다. E vai e bate. 성경이 이걸 징계라고 해요. 징계. Na Bíblia fala que isso é castigo. 징계는 다 받는 거라 O 그랬어요. castigo todos precisam receber. 하나님의 아들이면 다 받는 거다 Se 그랬습니다. todos são filhos de Deus, precisam receber. 히브리서 12장 Hebreus capítulo 12, 6절, versículo 6. 8절까지 읽어요. Eu irei ler. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. 여러분 징계 이거 뭐 이거 Então, 때리는 o que, 징계. que é esse castigo? O que, que é isso? Bater. 하나님 마음이에요. Isso é o coração de Deus. 정말 자녀를 사랑하면 때려서라도 잘못된 것을 알려줘야 됩니다. Realmente, se você ama o seu filho, mesmo batendo, você precisa corrigi-lo. 어떤 부모가 자녀가 잘못된 길로 가는 것을 방관만 하고 있냐 이거. Qual pai somente é um espectador vendo o filho indo para o caminho errado? 아마 자기 자녀 아닐 거예요, 그러면. Com certeza não é seu filho. 하나님 우리를 자녀라 그랬습니다. Senhor Deus, ele nos chamou de filhos. 정말 구원받았다면 하나님 자녀예요. Se você realmente recebeu a salvação, você é filho de Deus. 자녀답게 안 사면 하나님이 징계합니다. Se você não vive como filho de Deus, Senhor Deus o castiga. 내 몸을 치시든지 내 몸을 갑자기 아프게 하시든지 뭐 재물을 잃게 하시든지 다양한 방법으로 우리를 징계하셔요. Ou o Senhor ataca o nosso corpo, ele nos permite uma doença, ou ele nos coloca em uma situação complicada. Então é a maneira de ele nos corrigir. 많은 방법으로.
Tem tantas maneiras para ele fazê-lo. 깨닫게 해주십니다. Ele nos faz compreender. 아, 이거 징계구나. Nossa, isso é castigo de Deus. 자기가 알아요. No momento você percebe. 왜요? Por quê? 죄 짓는 게 있거든. Porque tem um pecado que você cometeu. 그리고 마음에 이렇게 얘기해요. E ele fala no seu coração. 아, 징계 받을 것 같은데. Ai, parece que eu vou ser castigado daqui a pouco. 징계 받잖아요? E você recebe o castigo, não é? 야유, 이럴 줄 알았어. E você fala, nossa, sabia que isso ia acontecer. 아이, 징계 맞네. Ah, realmente era castigo de Deus. 하나님 죄송합니다. Ah, Deus me perdoe. 에이, 다시는 안 그러겠습니다. Nunca mais farei isso. 여러분, 징계는 아들이니까 받는 거예요. Castigo você recebe porque você é filho. 사실 징계를 우리는 감사해야 됩니다. Castigo, na verdade, é algo que nós precisamos agradecer. 기뻐해야 돼요. Nós precisamos nos alegrar. 왜? Por quê? 하나님 날 사랑한다는 증거입니다. Porque isso é a prova que Deus nos ama. 사실 자녀들이 매 맞을 때 웃으면서 매 맞는 아이들 봤습니까? Você já viram algum filho apanhar dos pais sorrindo? 매 맞는데 막 웃어요? Vai, você está batendo no filho de vocês e ele está sorrindo. 맞는데 웃어요. 하하하하 막 Aí 웃어요. você bate e ele está lá. 아, Ah, 오브리가도 빠이. Ô 막 pai, 이래. muito obrigado. 그러면 안 됩니다. Isso não pode ser assim. 그러면 좀 이상한 Então 거예요. o filho não está tão bem. 근데 우리는 Mas nós, 하나님께 징계 받을 때 감사해야 됩니다. quando nós somos castigados pelo Senhor Deus, nós precisamos estar agradecidos. 왜요? Por quê? 하나님 나를 사랑한다는 증거예요. Porque isto é a prova que Deus ele nos ama. 징계는 다 받는 것이거늘 너희에게 없으면 사생자유 참아들이 아니라 그랬어요. Então aqui ele fala, porque todos nós somos corrigidos por Deus, porque senão, se estivermos sem disciplina, nós já não somos mais seus filhos, mas somos bastardos. 네, 참 감사해야 돼요. Isso é algo que nós precisamos agradecer. 자, 하나님의 자녀는 이제 앞으로 어떻게 살아야 되냐? Então agora o filho de Deus, como é que deve viver? 네, 어떻게 살아야 될까? Como é que tem que viver? 하나님 자녀처럼 살아야 됩니다. Tem que viver como filho de Deus. 이제 사단의 자녀가 아니에요. Não é filho do diabo. 우리가 구원받기 전에는 사단의 자녀처럼 살았습니다. Antes de nós recebermos a salvação, vivíamos como filhos do diabo. 자기 마음대로 살았어요. Vivia do jeito que eu queria. 내 마음이 원하는 대로 살았습니다. Ah, o que o meu coração desejar. 이제는 성령이 원하는 대로 하나님이 원하는 대로 살아야 돼요. Mas agora é vontade do Espírito Santo, é pela vontade do Senhor Deus. 그러나 이 육신은 가만 냅두질 않습니다. Mas essa carne não me deixa quieto. 성령의 욕구와 육신의 욕구가 이제 싸워요 막. Agora a vontade do Espírito Santo e da carne eles brigam. 사도 바울도 이것 때문에 막 엄청 고통스러워했습니다. E o apóstolo Paulo também ele passou por grandes sofrimentos por causa disso. 로마서 7장에 이런 말씀이 Romanos 있어요. capítulo 7 tem uma 아, palavra. assim. 내가 한 법을 깨달았다. Ah, eu compreendi uma coisa. 내 안에는 두 가지 의지가 있구나. Dentro do meu coração existem duas vontades. 네. 성령대로 살고자 하는 욕구, A vontade de querer viver, a necessidade de viver pelo Espírito Santo. 육신대로 살고자 하는 그 욕구. E a vontade de querer viver pela carne. 아, 이 두 개가 계속 싸우는구나. E eles estão brigando sem parar. 누가 이겨야 됩니까? Quem é que precisa vencer? 성령이 이겨야 돼. O 성령이. Espírito Santo tem que vencer. 그러면 성령이 어떻게 하면 이길까? Então como é que o Espírito Santo pode vencer? 성령에게 자꾸 힘을 실어줘야 돼. Você precisa dar forças ao Espírito Santo. 성령에게 자꾸 힘을 줘야 됩니다. Você precisa dar forças ao Espírito Santo. 육신에게 자꾸 힘을 주면 육신이 이겨요. Se você der forças para a carne vai vencer sempre. 그걸 이제 먹는 거로 한번 표현해 봅시다. Então vamos expressar isso em comer. 우리 성령에게 자꾸 먹여줘야 돼요. Nós precisamos dar alimentações para o nosso espírito. 뭘 먹여줘야 될까요? Qual a alimentação que precisa dar para o Espírito Santo? feijão, Feijão? churrasco. Churrasco? 그런 걸 먹여줘야 됩니까 성령이? O Espírito Santo ele come disso? 성령 그런 거 먹을 수 있어요? O Espírito Santo ele pode comer disso? 아니죠. Não é. 하나님 말씀입니다. É a palavra de Deus. 하나님 말씀 자꾸 먹여야 돼요. Você precisa sempre alimentar pela palavra de Deus. 성경에 보면요, 성령에게 힘을 줄 수 있는 이 네 가지가 있어요. Então na Bíblia, se olharmos, aparecem 4 coisas que podem dar forças ao Espírito Santo. 네, 말씀, Primeiro, palavra, 기도, oração, 교제, comunhão 전도. e pregação. 이 네 가지를 잘 해야만 성령이 힘을 얻습니다. Fazendo muito bem essas 4 coisas, você pode dar força ao Espírito Santo. 그래서 이 육신과도 싸워서 이기고, E assim, vencendo, lutando contra a carne pode vencê-lo. 세상과 싸워서 이기고, Lutando contra o mundo pode vencê-lo. 사단 마귀와 싸워서 이길 수 있는 거예요. Lutando com Satanás ou o diabo você pode vencer. 자, 말씀, A palavra. 베드로전서 1 Pedro, 2장 capítulo 2, 2절에 versículo 2. 읽어줘요. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. 여기 순전하고 신령한 젖을 사모하라 그랬어요. Então aqui ele fala, para nós desejarmos afetuosamente o leite racional. 네, 그게 뭡니까? O que é isso? 하나님 말씀이에요. É a palavra de Deus. 하나님 말씀을 우리는 계속 배우고 읽고
익혀야 됩니다. Aprendemos a palavra de Deus, continuamente precisamos treinar e precisamos ir aprimorando. 그래야 자라나는 거예요. Porque assim você vai crescendo. 말씀은 너무나 A 중요합니다. palavra é algo muito importante. 우리의 영혼이 거듭났잖아요. Nosso espírito agora ele nasceu de novo. 그러면 내내요, 내내. Então agora você é o quê? Um neném. 네, 내내요. Você é um neném. 내내가 하는 일이 뭡니까? O que um bebê faz? 아, 아버지 일하러 제가 갔다 오겠습니까? 일하러 갑니까? Ele fala, pai, eu vou ali trabalhar. E ele sai para trabalhar. 아, 우리 집 보니까 돈이 너무 없네. Ele fala, nossa, eu olhei para nossa casa, mas não temos dinheiro. 내가 지금 돈 벌러 나갔다. Eu vou ali ganhar dinheiro para nossa família. 내내가 그렇게 합니까? Um bebê ele faz isso? 뭐예요? O que é? 태어나서 뭐 합니까? O que ele faz ao nascer? 열심히 먹어요. Ele come, se alimenta sem parar. 제 다비라고 제 아들이 하나 있는데 Eu tenho um filho que se chama Davi. 엄청 먹어요. Ele se alimenta demais. 엄청 먹어요. 막 Ele se alimenta demais. 먹고 뒤돌아서면 배고픈가 봐. Ele se alimentou, olhou para trás, já está com fome de novo. 더 달래요. Aí ele pede mais. 그래서 살이 막 이렇게 쪘습니다. E aí ele está engordando desse jeito. 뭐 허벅지가 자기 제 누나 다리만해요. Então o tamanho da coxa dele é o tamanho do da irmã. 네? 8개월밖에 안 되는데 Ele só tem 8 meses. 많이 먹어야 튼튼해집니다. Precisa comer bastante para ficar forte. 여러분 정말 거듭났다면 갓 태어난 거예요. Se vocês nasceram de novo, vocês nasceram de verdade, novamente. 많이 먹어야 됩니다. Vocês precisam comer muito, 그래야 빨리 자라요. porque assim vocês podem crescer rápido. 그래서 이제 빨리 자라서 일도 해야죠. Porque ao crescer, vocês vão poder trabalhar. 하나님의 일을 할 수 있는 겁니다. E assim vocês podem fazer o trabalho de Deus. 먼저는 많이 드셔야 돼요. Primeiro, vocês precisam se alimentar bastante. 근데 내내만 먹습니까? Mas é só o neném que se alimenta? 아, 나 좀 자랐다고 안 먹어요? Então ele fala, eu cresci um pouco já, agora não preciso mais. É assim? 여러분 밥 안 드시고 사십니까? Vocês vivem sem comer? 먹죠? Vocês comem, não é? 여러분 죽을 때까지 먹어야 돼요, 우리는. Até morrermos nós precisamos comer. 말씀도 마찬가지예요. A palavra é a mesma coisa. 아, 나 이제 말씀 많이 먹었어. Ah, eu já me alimentei demais da 아, palavra. 이제 안 먹어도 돼. Agora não preciso mais. 절대 그러면 안 돼요. Jamais pode ser assim. 그건 자기 생각이에요. Isso é seu pensamento. 우리는 주님 만나기 전까지 계속 먹어야 됩니다. Até nos encontrarmos com o Senhor Jesus, nós precisamos nos alimentar. 여러분 이 말씀을 안 먹으면 어떻게 되는 줄 아십니까? Se nós não nos alimentarmos dessa palavra, sabe o que acontece? 여러분 밥 안 먹으면 어떻게 돼요? O que acontece quando vocês não comem? 배고프면 어떻게 됩니까? O que acontece quando vocês estão com fome? 힘을 쓸 수가 없어요. Não dá para usar forças. 어떻게 힘을 씁니까? Como é que você tem forças 먹질 않는데. se você não se alimenta? 성령도 마찬가지. O Espírito Santo é a mesma coisa. 먹지 않으면 힘을 못 씁니다. Se não se alimenta, não tem forças. 육신하고 싸워서 이길 수가 없어요. Não tem como ganhar lutando contra a carne. 맨날 질 겁니다. Todos os dias vai perder. 세상과는 어떻게 싸웁니까? Como é que ele vai lutar com o mundo então? 자기 육신도 못 이기는데 Não consegue nem ganhar da sua própria carne. Como é que ele vai lutar contra o mundo? 사단마귀 어떻게 싸웁니까? Como é que vai lutar contra o diabo, Satanás? 자기 육신도 못 이기는데. Você não consegue ganhar nem da sua própria carne. 말씀 먹는 건 가장 기본이고 우리가 주님 만나기까지 계속 해야 되는 Se 겁니다. alimentar da palavra é o básico e nós precisamos fazer até o final. 여러분 제 아들처럼요. 밥을 좀 사랑하십시오. Então, como meu filho, vocês precisam amar como se fosse comida. 네? 말씀을 좀 사랑하십시오. Então, amem, por favor, a palavra. 좀 찾아 드십시오. Procurem, busquem por conta própria para se alimentar. 영혼의 힘을 이 성령의 힘을 분명히 얻을 겁니다. Com certeza vocês vão ganhar força do Espírito. 네, 승리하는 삶을 살 수 있을 거예요. Isso é a vivência de vencer. 그리고 E então, 네, 기도. a oração. 자, 사도행전 2장을 봅시다. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2. 2장 Atos, capítulo 2, 41절. versículo 42. A 41, perdão. 자, 이 사람들이 구원을 받고 바로 한 게 있어요. Então, existe uma coisa que as pessoas fazem ao receber a salvação. 자, 읽어볼래요? Eu irei ler. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. 자, 구원받고 나서 이 사람들이 뭐 했습니까? Após receber a salvação, o que eles fizeram? 첫 번째, Primeiro, 사도의 가르침을 받았다 그랬어요. eles receberam o que? A doutrina dos apóstolos. 말씀 배운 겁니다. Quer dizer que aprenderam a palavra. 그리고 E depois, 교제했고, eles estiveram em comunhão. 그리고 기도하기를 힘썼다 E 그랬어요. depois, eles realmente se esforçaram nas orações. 여러분 우리 기도 생활 Vivência de oração 정말 중요합니다. é muito importante. 하나님과 이제
대화가 통해요 이제 우리가. Agora você tem o quê? Comunicação com Deus. 우리가 하나님께 이야기하면 하나님 들어주십니다. Agora se eu falar para Deus, Deus está ouvindo. 무엇이든지 기도하면 하나님 들어주신다 그랬어요. O que você orar, Deus estará dando ouvidos. 그러나 제 조건이 하나 있습니다. Mas existe o quê? requisito para isso. 하나님의 뜻대로 하면 내가 다 들어주신다 Uma 그랬어요. condição, se eu fizer pela vontade de Deus, Deus irá ouvir as minhas orações. 아무거나 들어주신 게 아닙니다. Ele não ouve qualquer coisa. 아무거나 들어주신 하나님이 Senhor Deus, Ele ouve qualquer coisa por nós? 하나님이 저기 자동차 좀 주십시오. Ah, Deus, por favor, me dá um carro. 아 교회 올 때 저기 자동차를 좀 타고 와야 되는데 Ah, 차가 없네요. eu preciso de um carro para vir para a igreja. Eu estou sem carro agora. 큰 집 좀 주십시오. Ah, me dá uma casa muito grande. 화장실 3개 딸린 집. Uma casa com 3 banheiros. 뭐 그런 거 주십니까? Será que Deus dá uma coisa dessas? 예? 막 달라는 대로 막 주셔요? Então, o que você pedir e o Senhor Deus sai permitindo? 그건 사랑이 아닙니다. Isso não é amor. 그럼 자녀들 키울 때 자녀가 달라는 대로 다 줍니까? Quando vocês estão criando o filho de vocês, o filho pede, vocês saem dando qualquer coisa? 뭘 줍니까? O 뭘 que 줘요? vocês dão para os seus 그 filhos? 자녀에게 필요한 걸 줘요. Vocês dão o que é necessário ao filho. 하나님은 내가 원하는 걸 주는 게 아니라 내게 필요한 걸 주시는 겁니다. Deus, ele não nos permite o que eu peço, ele permite o que eu preciso. 요한일서 1 João, 5장 capítulo 5, 14절에 versículo 14. Vamos ler tudo juntos. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으심이라 그랬어요. Se nós pedirmos o que seja pela sua vontade, ele nos ouve. Segundo a sua vontade, ele nos ouve. 그러니까 우리가 기도할 때요. 하나님의 뜻이 무엇인지 좀 생각하고 기도하셔야 됩니다. Quando nós orarmos, nós precisamos pensar, qual é a vontade de Deus? 그리고 사실요. 하나님은 우리에게 필요한 게 뭔지 다 알고 계셔요. E na verdade, Deus já sabe o que nós precisamos. 그래도 우리가 좀 구해야 됩니다. Mas mesmo assim, nós precisamos orar e pedir. 여러분 자녀에게 뭐가 필요한지 다 아시잖아요. Vocês sabem o que os filhos de vocês precisam, não é? 말하지 않아도 줄 수 있습니다. Mesmo ele não falando, você já permite, já prepara. 그러나 그 아이가 또 이렇게 말하면은 마음이 기쁘잖아요. Mas quando o filho pede, você fica com o coração alegre, 그렇죠? não é? 하나님은 다 준비해 놓고 계셔요. Deus já preparou todas as coisas. 우리가 구하기만 하면 됩니다. Nós somente precisamos pedir. 그리고 그 하나님께 응답받는 것을 좀 잘 기다리십시오. E vocês precisam saber, ter paciência, perseverar na resposta de Deus. 요즘 기도의 응답을 받지 못하는 이유가 뭐냐? 안 기다리는 거예요. 못 기다리는 거예요. Hoje em dia, qual é o motivo de você não ter a resposta de Deus? Porque você não sabe esperar. 언제까지 기도해야 됩니까? Até quando você precisa orar? 응답 받을 때까지. Até você receber a resposta. 아, 이 정도면 충분하겠지. Ah, se eu orar esse tanto já tá bom. 아닙니다. 그건 자기 생각이에요. Não, isso é seu pensamento. 하나님 생각은 더 기도해야 될 A 때가 있어요. vontade de Deus, você tem que orar mais ainda. 하나님 막 준비하고 계십니다. Porque Deus está preparando. 막 주려고 갔어요. Ele foi lá para te dar. 어디 갔지? Mas cadê ele? 기도 멈추는 겁니다. Ah, parou, cessou a oração. 어떻게 줘요? Como é que ele pode permitir? 멈췄는데. Se já cessou ali a vida. 하나님이 좀 준비하는 게 시간이 좀 오래 걸릴 수 있습니다. Pode ser que demore um tempo para o Senhor Deus permitir essa coisa. 그렇다고 포기하시면 안 돼요. Mas vocês não podem desistir ali. 여러분의 모든 것을 하나님께 구해 보십시오. Todas as coisas de vocês, tentem buscar a Deus. 하나님께 좀 맡겨 보십시오. Tentem entregar para o Senhor. 하나님 분명히 도와주십니다. Com certeza Deus ele irá nos ajudar. 하나님은 응답하시는 분이에요. Deus é o Senhor que responde. 기도하는 것에 힘썼다 그랬어요. Então ele diz para nós nos esforçarmos na oração. 그리고 교제. E agora comunhão. 네. 이 구원받은 사람들이 함께 모여서 형제 자매들끼리 함께 모여서 우리가 교제, 사귐이 있어야 됩니다. Então agora quando nós irmãos e irmãs nos reunimos, existe o quê? A comunhão. 네. 빌립보서 1장 Então Filipenses capítulo 1, 5절에 até o versículo 5, 복음으로 교제했다 그랬죠? ele fala que nós estamos em comunhão através do evangelho. 네. 복음 가운데서 우리가 교제를 했던 Então ele fala 겁니다. pela vossa cooperação no evangelho. 구원 안 받은 사람들이 구원받은 사람들 무리에 있으면요 적응할 수가 없어요. Uma pessoa que recebeu a salvação, se ele estiver dentro de um rebanho de pessoas não salvas, não tem como se acostumar. 그 반대인데 구원 안 받은 사람이 구원받은 사람들 사이에 들어가면 적응을 할 수가 없다고. Perdão, ao contrário. Uma pessoa que não recebeu a salvação, se estiver dentro de um rebanho de pessoas salvas, ele não tem como se acostumar.
근데 아까 그 처음 얘기도 맞아요. Mas aquela palavra que ele disse também está certa. 구원받은 사람이 구원 안 받은 사람들 무리에 이제 더 이상 섞일 수가 E 없습니다. uma pessoa que recebeu a salvação não tem como se acostumar dentro de um rebanho de pessoas não salvas. 왜요? Por quê? 구원받았기 때문에 Porque ele recebeu a salvação. 가치관이 다릅니다. É porque dizer que valores são diferentes. 사는 목적이 다르잖아요. O objetivo da vivência é diferente. 그러니까 구원 안 받은 사람들 속에서요 구원받은 사람이 살 수가 É 없어요. por isso que uma pessoa que recebeu a salvação não tem como viver dentro do rebanho de pessoas que não receberam a salvação. 불편해요. É desconfortável. 그 이야기는 할 수 있죠. Ele pode conversar, 근데 마음 깊숙한 이야기는 할 수가 없어요. mas não consegue comunicar as coisas da profundeza do coração. 구원받은 사람은 막 예수님에 대해서 구원에 대해서 복음에 대해서 막 얘기하고 싶거든요. Uma pessoa que recebeu a salvação quer falar sobre a salvação, sobre o Senhor Jesus, sobre muitas coisas. 근데 공감을 못 하잖아요. Mas 구원받은 a 사람. outra pessoa não tem como compreender você, 그렇죠? não é? 그러니까 구원받은 사람들이 모인 무리, 그 무리가 얼마나 귀합니까? É por isso que esse rebanho, essa cooperação das pessoas salvas, como 우리- isso é tão importante. 우리 이제 예수님으로 가족이 된 거예요. E agora, por Cristo, nós todos somos uma família. 예수 그리스도가 우리를 가족으로 만들어 줬습니다. O Senhor Jesus, ele nos transformou em uma família. 그래서 우리는 날마다 모이는 것에 힘을 써야 É 돼요. por isso que nós todos os dias precisamos nos esforçar em nos unir. 구원받은 사람들이 모이는 것을요 싫어하면 안 됩니다. Agora, as pessoas que receberam a salvação, elas não podem deixar de gostar de se reunir. 읽어줄래요? E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. 여러분 우리가 왜 모여야 됩니까? Por que nós nos reunimos? 왜 모여야 돼요? Por que nós estamos juntos? 마음을 같이 하기 위해서입니다. Para ajuntarmos o coração. 안 모이면 마음을 어떻게 같이 할 수 있습니까? Se nós não estivermos unidos, como é que podemos ter o coração unânime? 우리가 하나가 될 때 하나님이 역사하시는 거예요. Quando nós estamos em uma unidade, Deus ele pode trabalhar. 47절에 Versículo 47. 구원받은 사람을 날마다 더하게 하셨다 그랬죠. Aqui ele fala, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja daqueles que se haviam de salvar. 어떻게? Como? 날마다 모인 거예요. Porque todos os dias se reuniam 그리고 마음을 같이 있습니다. e eles uniam seu coração. 여러분 모이는데 좀 힘을 쓰십시오. Por favor, usem a força de vocês para se reunir. 우리가 서로 모여서 마음을 하나로 만들어야 됩니다. Precisa se reunir, precisa unir o coração. 미워하지 마십시오. Mesmo que odeie o outro, vocês precisam deixar de odiar. 용서 좀 하십시오, 제발. Precisa aprender a perdoar. 용서하는 그 마음으로 좀 하나로 좀 만들어 보십시오. Por favor, tenha o coração de querer perdoar, de unir o coração. 하나님이 그 마음을 보시고 구원받은 사람들을 날마다 더하게 해주실 거예요. Deus, vendo este coração, Senhor Deus, Ele acrescenta todos os dias. 우리가 한 마음이 있는 건 너무나 중요합니다. Nós estivermos um coração só, é muito importante. 여러분 구원받은 사람들의 모인 그 무리가 바로 교회입니다. Dentro do rebanho dos salvos, este rebanho é o rebanho da igreja. 여러분 저런 건물이 교회가 아닙니다. A igreja não é um edifício. 이런 건물이 교회가 아니에요. Esse edifício não é uma igreja. 구원받은 사람들의 무리 그것이 교회입니다. A igreja é um rebanho, a comunhão dos rebanhos, dos salvos. 여러분 교회는요 우리 사람들을 말하는 거예요. A igreja representa nós que fomos salvos. 네, 골로새서 Colossenses, 1장 capítulo 1. 고린도전서 1장 봅시다. Perdão, vamos para 1 Coríntios. 고린도전서 1장 1 Coríntios, capítulo 1. 1장 2절 Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. 이 교회의 의미에 대해서 나와 있죠? Aqui aparece o significado da igreja. 교회가 뭡니까? O que é a igreja? santos, Santos. 구원받은 형제 자매들. Os irmãos e irmãs que receberam a salvação. 그 무리를 교회라고 하는 거예요. A igreja é essa união. 예수님이 그 교회를 어떻게 만드셨습니까? Como é que Deus fez essa igreja? 피로 Pelo seu sangue. 사셨다 그랬어요. Pelo seu sangue ele comprou. 여러분 이제 교회는요, 예수님이 머리입니다. Agora a igreja, Senhor Jesus é a cabeça. 교회는 몸이에요, 몸. E a igreja é o corpo. 예수님의 뜻, 하나님의 뜻을 수행하는 곳이 바로 교회입니다. Então a igreja, o corpo de Cristo é o lugar onde fazemos o trabalho de Deus. 머리는 명령을 하잖아요. A cabeça ordena.
그리고 몸은 말을 듣죠? E o corpo obedece. 네. 말을 잘 들어야 됩니다. Precisa obedecer bem. 야, 오른손 들어. Fala, mão direita sobe. 왼손 들어요. Aí você levanta o braço esquerdo. 그럼 이상한 거예요. Então isso é estranho. 몸이 이상한 겁니다. Quer dizer que o corpo está estranho. 여러분, 이 교회는 하나님 뜻에 순종하는 곳입니다. A igreja é um lugar onde obedece à vontade de Deus. 하나님의 일을 하는 곳이에요. Você faz o trabalho de Deus. 이곳을 절대 떠나서는 안 됩니다. Jamais pode partir deste lugar. 붙어 있어야겠다. Você precisa estar conectado. 요한복음 15장에 보면 포도나무의 비유를 예수님이 말씀하셨는데 Então, se olhamos em João também, o Senhor ele disse a parábola da videira. 여러분들은 가지라 그랬어요. 가지. Ele disse que nós somos os ramos. 포도나무에 붙어 있어야 됩니다. Nós precisamos estar ligados à videira. 포도나무는 교회를 말하는 교회. A videira representa a igreja. 예수님이 계시는 É o lugar onde o Senhor Jesus 예수님이 está. 머리로 계시는 그 교회. O lugar onde o Senhor Jesus está como a cabeça. 거기에 딱 붙어 있어야 Nós 됩니다. precisamos estar ligados neste lugar. 그렇게 붙어 있으면 열매를 맺는다 그랬어요. Ao estar conectado, podemos dar frutos. 여러분 절대 교회를 떠나지 마십시오. Então, jamais vocês podem partir da igreja. 교회를 떠나면 어떻게 되는 줄 아십니까? Vocês sabem o que acontece quando vocês partem da igreja? 하나님께도 쓰임 받지 못하지만 사람에게도 쓰임 받지 못합니다. Vocês não podem ser utilizados nem pelo Senhor Deus e nem pelas pessoas. 구원 받았기 때문에 그래요. Porque você recebeu a salvação. 구원받은 사람이 교회를 떠나서 살면 아무런 소용없는 필요 없는 존재가 됩니다. Uma pessoa que recebeu a salvação, se viver no mundo, sair da igreja, ele se torna uma pessoa inútil, sem valor algum. 네. 그리고 우리가 마지막으로 E por fim, 교회 안에 있으면서 이 복음을 계속 전해야 됩니다. quando nós estivermos dentro da igreja, nós precisamos pregar continuamente. 예수님이 말씀하셨어요. O Senhor Jesus, ele já nos disse. 복음을 전파하라 그랬어요. Ele disse para nós pregarmos o evangelho. 우리가 교회 가운데 있으면 복음을 힘있게 전파할 수 있습니다. Nós, quando estivermos dentro da igreja, nós podemos anunciar com grande força o evangelho. 복음을 전파하는 것은 혼자 돼서 하는 게 아니에요. 혼자 절대 못 합니다. Espalhar, anunciar o evangelho não funciona sozinho. 교회가 하는 거예요. É o trabalho que a igreja efetua. 내가 교회 안에 있을 때 복음을 힘있게 전할 수 있는 Quando eu estou dentro da igreja, eu posso pregar com força. 하나님이 원하는 건 모든 사람이 구원받는 거예요. O que o Senhor Deus deseja é que todos os homens se salvem. 그 일을 위해서 우리가 부름을 받은 É 겁니다. para isso que nós fomos chamados. 구원을 받았잖아요. Nós recebemos a salvação. 돈 내고 받았습니까? Nós recebemos a salvação pagando dinheiro. 공짜로 받았어요. Recebemos de graça. 그럼 공짜로 나눠줘야 됩니다. Então, de graça, precisamos distribuir. 저도 공짜로 받았기 때문에 공짜로 알려드리는 거예요. De graça, já que eu recebi, eu estou compartilhando com vocês de graça. 그렇죠? Não é? 구원은 공짜입니다. Salvação é franca. 예, 돈이 드는 게 아니에요. Não custa. 그래서 우리가 힘있게 전해야 됩니다. Por isso que podemos pregar com força. 앞으로 우리가 브라질리아 이 지역에 복음 전해야 될 때 얼마나 많습니까? Quantos lugares nós temos aqui em Brasília para pregarmos o evangelho? 우리가 그 일에 좀 힘을 쓰면 좋을 것 Nós 같아요. precisamos usar força nesse trabalho. 예. 시간이 너무 많이 갔어요. Já passou muito tempo. 이제 기도하고 마쳐야 될 것 같습니다. Eu acredito que eu preciso orar e terminar. 드릴 말씀 정말 많은데 Então, tem muitas coisas para pregar, para contar, 다음에 mas da próxima vez, 다음에 또 말씀드리겠습니다. na próxima vez eu irei contar 또 우리 mais. 목사님이 또 계속 알려드릴 E 거예요. também o pastor ele irá anunciar várias coisas para nós. 어떻게 살아야 되는지. Como é que devemos viver? 자, 제가 기도하고 성찬식을 좀 할게요. Então eu irei orar e depois nós iremos ter a cerimônia da Santa Ceia. 산타세이 하고 마치겠습니다. Depois da Santa Ceia iremos finalizar. 잠깐 기도합시다. Vamos orar? 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 이번 한 주간 주님의 말씀을 배웠습니다. Senhor Deus, durante uma semana nós aprendemos a sua palavra. 주님의 말씀을 통해 저희들 구원함을 받을 수 있도록 도와주신 거 너무나 감사합니다. Senhor Deus, pela sua palavra nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo. 이 구원을 주시기 위해 어떠한 희생을 치르셨는지 저희 말씀을 통해 깨달았습니다. Senhor Deus, pela sua palavra nós estamos compreendendo agora qual é o seu evangelho. 저희들을 얼마나 사랑하셨는지 이 말씀을 통해 깨달았습니다. Através da sua palavra nós compreendemos quanto o Senhor ele nos ama. 여기 있는 모든 분들이 주님을 위해서 앞으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Que todos aqui presentes possam viver continuamente pelo Senhor. 계속 교회 가운데 배우며 거할 수 있도록 Que 도와주시옵소서. continuamente possam se estabelecer, possam aprender dentro da igreja. 더욱 자라나서 주님의 일을 힘있게 할 수 있도록 Que 도와주시옵소서. ao desenvolver possam fortemente expandir a sua palavra. 브라질리아 우리 이 주변에 구원받지 못한 영혼들이 너무나 많습니다. Nós temos muitos espíritos aqui em Brasília que não receberam a salvação. 그 영혼들을 건질 수 있도록 저희들을 사용하여 Que o 주시옵소서. Senhor Deus possa nos utilizar para que possamos resgatar estes espíritos. 주님 오실 날까지 저희들을 사용해 주시고 이 교회 가운데 거할 수 있도록 도와주시옵소서. Senhor, até o dia da sua vida, que o Senhor possa nos salvar, que o Senhor possa sempre estar nos sustentando. 저희를 사랑하시는 예수님 이름으로 E 기도드렸습니다. oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos ama. 아멘. Amém.